Bem, boa noite, pessoal. Boa noite para você que está comigo aí no YouTube. Hoje nós vamos ter uma aula muito especial que é sobre avivamento e nós vamos falar também sobre as profecias que já foram liberadas sobre o nosso país sobre avivamento. Antes de começar, vamos orar, feche os olhos. Você está aqui, você também está aí em casa, já traz a presença do Senhor para essa aula, para aquilo que Ele vai fazer em nosso meio hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de aprendermos com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Oramos, Deus, para que o Senhor traga clareza sobre nós. Oramos, Deus, para que em nome de Jesus possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos comunicar esta noite e possamos sair daqui, Deus, cheios do conhecimento do Senhor e cheios de uma revelação fresca, Pai. Abra os nossos olhos do entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja nos comunicar hoje, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós preparado, Deus, que haja clareza nesse lugar, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje a gente vai falar sobre avivamento, é um tema que eu gosto muito de falar. E avivamento é um tema que é muito falado no nosso contexto evangélico, protestante. Porém, eu percebo, naquilo que a gente tem visto, que é um tema que é muito popular, mas pouco ensinado. A gente tem muita dificuldade de fato, entender o que é avivamento. E hoje a proposta da nossa aula é trazer clareza sobre um assunto que é bíblico e que é muito importante. A gente vai trazer alguns contextos históricos de avivamentos passados. A gente vai falar de algumas profecias bíblicas e os profetas da Bíblia já liberaram sobre avivamento e também os profetas que vieram depois da igreja primitiva também falaram sobre esse assunto. Para a gente iniciar, eu quero ler um pouco sobre os significados de avivamento. Avivamento é uma palavra comum no contexto evangélico carismático. Apesar disso, seu conceito bíblico real não é tão difundido e compreendido no mesmo nível. Ter a esperança correta é a graça dos salvos. Conhecendo a vontade de Deus, seus amigos podem se posicionar de forma correta, ansiando por aquilo que o Senhor deseja realmente fazer. Então, uma das grandes características de avivamento é você ter clareza acerca daquilo que o Senhor deseja fazer, acerca daquilo que é o entendimento do Senhor sobre avivamento. Porque muita gente tem um entendimento de avivamento sobre uma ideia, como que eu posso deixar isso claro para você? Uma ideia de barulho, de muito movimento, de muitas manifestações, e avivamento não é só isso. Se a gente puder aqui dar um resumo breve daquilo que é avivamento claramente é quando Deus ele deseja morar em um ambiente. Quando Deus ele deseja se estabelecer numa geografia, se estabelecer em um lugar, quando a presença do Senhor ela é palpável e também é uma presença contínua, a gente pode chamar isso de avivamento. Porque no meio dessa polarização da palavra avivamento, a gente tem visto como pessoas elas têm programado avivamento. E avivamento é algo que não pode ser programado. Avivamento não é um culto que você pode agendar. Essa noite vai ser um culto de avivamento. Não tem como. Se você já ouviu alguém falar sobre agendar avivamento, isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Porque a gente não pode agendar avivamento. Aí você deve estar aí se perguntando, mas, cara, eu fui num culto onde a pessoa falou que seria um culto de avivamento. Eu fui numa reunião onde essa pessoa falou que seria uma reunião de avivamento. Nós podemos ansiar pelo avivamento. Você pode desejar o avivamento, mas você não pode declarar. Segunda-feira tal vai ser uma noite de avivamento. Porque avivamento só quem pode liberar é o Espírito Santo. Então a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus é de desejar esse avivamento. É pedir para o Senhor nos visitar. Não só em uma reunião, não só em um encontro, mas nos visitar todos os dias. E permitir com que a vida de Deus seja algo normal em nosso cotidiano. Seja algo natural em nossa vida. Isso é avivamento. É trazer a vida de Deus para a terra. É conectar os céus à terra. Amém, pessoal? Eu queria que também, sobre isso, quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem pontuar alguma coisa, eu ouvi tal coisa, um professor uma vez me falou nesse sentido sobre avivamento, que vocês perguntassem também para a gente ter uma aula bem dinâmica aqui sobre esse assunto.
Tem um livro aqui que eu queria também deixar para vocês, acredito que a gente tem na nossa igreja, que é Avivamento, uma perspectiva profética do mover de Deus, é do Mike Duke. Ele nos dá uma definição suficiente para um pontapé inicial desse estudo, afirmando que avivamento é algo que acontece quando Deus se muda para uma região e também é algo muito parecido como um batismo coletivo do Espírito. Então, Mike Duke, ele, meio que nesse livro, ele dá uma perspectiva de Deus sobre avivamento. Ele dá uma perspectiva do Senhor sobre aquilo que é avivamento. É uma visitação do céu. É uma habitação do Senhor em nosso meio, numa igreja, numa casa, num serviço. Nós, como homens de Deus, podemos ir sim num culto, onde o pastor deseja que esse culto seja um culto de avivamento. Você vai orar por isso, para Deus te visitar nesse dia. Mas a partir dessa visitação do Senhor, existe uma responsabilidade nossa. Porque Deus, ele visita pessoas, mas para que não venha perder aquilo que o Senhor já liberou, nós precisamos fazer aquilo que Levítico 6 nos ensina. Trazer lenha todos os dias para o altar do nosso coração. É todos os dias buscar a vida de Deus vindo sobre nós, vindo sobre um lugar e fazendo com que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, a gente vai experimentar avivamento. E eu vou dar alguns exemplos aqui bíblicos de promessas de avivamento na palavra, dentro da palavra. Queria que você anotasse aí, Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, anota aí, fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. É a profecia de Joel, é uma profecia noite, é uma profecia muito poderosa, Joel 2:28, ela foi parcialmente cumprida. Joel 2:28, quando o profeta Joel ele fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, muita gente tem atribuído essa promessa desse derramar sendo cumprida em Atos 2. Só que Atos 2 não é o cumprimento total da profecia de Joel. Porque quando Joel ele fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, Joel estava falando de uma visitação global. Uma visitação sobre toda a carne. Fala de todos os povos, raças, tribos e nações. Então fala de um mundo todo. Um mundo todo que é globalizado, que é um mundo muito grande, sendo visitado pelo Senhor. Só que o que a gente percebe é que em Atos 2 apenas os judeus receberam isso. Apenas aqueles que estavam em Jerusalém receberam isso. Então, a profecia de Joel ela foi cumprida, mas não na totalidade. Ela foi parcialmente cumprida. E a partir dessa profecia sendo parcialmente cumprida em Atos, a igreja primitiva foi iniciada. Os discípulos começam a se mover no sobrenatural, começam a pregar o evangelho, a igreja vai crescendo, porém a gente ainda não aceitou esse lugar de uma evangelização global. A gente acredita que o Senhor ainda vai derramar essa última onda de avivamento e nós temos uma responsabilidade nisso. Então entenda que a primeira promessa que eu vou colocar aqui, bíblica de um avivamento, está em Joel 2:28. Promessa de um derramar do Espírito sobre toda a carne, que foi parcialmente cumprido em Atos 2, anota aí. Esse derramar ele foi parcialmente cumprido, mas ele vai ser cumprido na sua plenitude. Outra promessa de um derramar do Espírito está em Isaías 44, versículo 3. Não vai dar para a gente ler todas essas referências, mas anota aí. Isaías 44, 3. Só o versículo 3 mesmo, mas você lê todo o capítulo lá em casa. Fala de um derramamento do Espírito Santo aqui. O profeta Isaías ele fala sobre um derramamento do Espírito Santo sobre toda a nossa posteridade. Fala de um avivamento geracional. A gente também acredita muito nisso. É algo que eu recebo e eu preciso perpetuar isso para a próxima geração. Não para a nova geração, mas para a próxima geração. É algo que o Júnior ele recebeu algo do Senhor, um entendimento sobre avivamento. Ele foi avivado, mas ele precisa perpetuar isso para quem? Para a próxima geração. Quem é a próxima geração do Júnior? Os filhos dele, os amigos dos filhos dele. E os amigos dos filhos do Júnior vão perpetuar para os filhos dos seus filhos. Isso a gente começa a experimentar de um avivamento geracional, que vai passando de geração a geração. E a gente consegue ver que na Bíblia, a Bíblia ela sempre fala de um Deus que é um Deus geracional. É um Deus que no Antigo Testamento era conhecido como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que faz promessas, o Deus de Abraão, o Deus que em Isaac cumpre promessas e o Deus de Jacó é o Deus que dá manutenção para as promessas. Então, nosso Deus é um Deus geracional.
Então, existem algumas promessas que às vezes você vai falar, poxa, mas eu recebi isso do Senhor, eu tive um entendimento que eu viveria isso, que eu experimentaria isso, mas eu não vivi isso. Será que Deus mentiu? E nós, como homens de Deus, a gente sabe que Deus ele não mente, que Deus ele não é homem para que minta. Aí você vai perceber que, às vezes, você vai começar a pensar, será que eu não ouvi direito? Que Deus ele falou que eu ia experimentar de um avivamento, mas eu não experimentei da forma que o Senhor falou que eu experimentaria. Você começa a entrar num lugar de confusão. Você pergunta para alguém, você vai no teu pastor e fala, eu ouvi isso do Senhor, mas até hoje eu não vivi, eu acredito que eu não vou viver mais. Você vai no Senhor em oração, você fala, Senhor, será que eu entendi isso da forma correta? E às vezes não é que o Senhor não vai fazer. Às vezes é que talvez ele não vai fazer na nossa geração. Mas ele não deixou de cumprir aquilo que ele falou para nós. Porque o fato da gente não participar daquilo, da gente ser apenas um precursor, não significa que a gente não tem uma importância naquilo que o Senhor está fazendo. A gente está, como em muitos momentos existem algumas palavras que a gente recebe, que a gente vai ser uma espécie de João Batista profético dessas palavras. A gente vai meio que preparar essas palavras para que outras pessoas fluam nisso. Então eu tenho certeza que existem muitas palavras que eu já recebi do Senhor que eu não vou viver. Eu quero viver todas elas. Mas tem algumas palavras que eu sei que eu não vou viver. Mas eu vou precisar gerar isso no mundo espiritual para que daqui 10, 15, 20, 30 anos o Pedro possa viver. Entende? E vão ter algumas palavras que o Senhor vai dar para nós, que às vezes nós não vamos viver, os nossos filhos não vão viver, mas a outra geração vai viver. Então, boa noite. Então, para vocês entenderem, a Bíblia ela fala muito de um avivamento geracional. É um avivamento que vai perpetuar geração por geração. É o exemplo de tudo aquilo que Abraão recebeu, que ele não conseguiu viver na geração dele, na fase dele, na vida dele. Às vezes Isaac viveu. Mas às vezes também em contrapartida, Isaac não experimentou isso. Jacó viveu. Então não significa de que se o Senhor não fez no meu tempo, se o Senhor não fez na minha história, o Senhor está mentindo. Ou se ou eu ouvi errado, porque a gente tem, eu não sei vocês aqui, mas eu já tive vários momentos que eu falo, Senhor, será que então eu não ouvi da forma correta? Ou será que eu me precipitei? Ou será que eu pensei pelo Senhor, mas era a voz da minha cabeça? Não, cara. Existem algumas coisas que o Senhor ele promete, mas que talvez você não vai viver. Você vai ensinar alguém e esse alguém vai experimentar isso. Entende? Você vai receber algo de Deus, você vai compartilhar aquilo que você recebeu e o Júnior vai viver aquilo. E não significa que o Senhor mentiu ou que o Senhor não fez, mas significa que o Senhor ele faz da forma dele, como ele quer, mas as palavras do Senhor elas sempre se cumprem. Assim como foi com Abraão. Muito isso aí, por isso que eu usei o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó, muito para a gente ter essa perspectiva de geração. Tem muitas coisas que Abraão não viu e está vendo até hoje. E eu usei um paralelo ali muito curto ali, entre os filhos dele ali, mas tem coisas que estão sendo cumpridas de profecias que Abraão recebeu na nossa vida hoje. Então existem palavras que você vai experimentar mais de uma forma diferente, como alguém que vai preparar, como alguém que vai ter que gerar fé naquilo que o Senhor vai fazer em gerações futuras, em futuros próximos ou até futuros distantes. Mas, cara, é muito valioso você preparar o caminho. Porque, como eu falei para vocês, às vezes quando a gente recebe algo que ainda não experimentamos, que a gente está sendo uma espécie de precursor como João Batista, isso é muito poderoso no reino de Deus. Tanto que quando Jesus ele aparece, ele fala que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. E João Batista ele nada mais é do que alguém que só preparou o caminho para Jesus. Tipo assim, não que isso seja irrelevante, isso é poderoso, mas você não vê um super milagre que João Batista fez. Você não vê uma super cura que o João Batista fez, ele foi o precursor. E Jesus ele fala, dos nascidos de mulher, esse foi o maior. Dos nascidos de mulher, não teve ninguém acima de João Batista, espiritualmente falando. Então entenda, se o Senhor ainda não fez aquilo que ele prometeu um dia na tua vida, ele vai cumprir, mas talvez não na sua geração. E se aquilo que o Senhor falou para a gente, que é tão poderoso, a gente não experimentar na nossa geração, será que a gente vai ter o mesmo prazer de fazer? Sabendo que eu estou gerando tanta coisa, mas quem vai, digamos assim, surfar nessa onda, nesse preço que eu estou pagando é meu filho. Será que vai ter esse mesmo prazer? Então, a geração que vai experimentar avivamento é uma geração completamente entregue ao Senhor. É uma geração que não quer reter, é uma geração que quer liberar. Ah, mas eu estou orando por avivamento. Eu comento com a rapaziada que já tem mais ou menos uns 7 anos que eu falo só de avivamento. Eu dou uma passeada, eu falo de outras coisas, mas eu estou falando de avivamento. Mas eu ainda não experimentei aquele avivamento que eu creio que eu vou experimentar em Deus. Mas eu continuo falando.
E se daqui a uns 50, 60, 70 anos eu ainda tiver com essa mesma declaração, eu vou finalizar minha carreira triste? Não. Eu vou finalizar minha carreira feliz, porque eu gerei isso em outras pessoas e eu tenho convicção de que na próxima geração, aquilo que eu semeei vai se cumprir. Então, o avivamento geracional, ele fala muito disso. Para você que chegou agora, só recapitulando rapidamente, a gente está falando sobre avivamento hoje. Eu comecei falando sobre a promessa bíblica de Joel sobre o avivamento global, essa última onda de avivamento, que foi parcialmente cumprida em Atos. E agora eu falei sobre o avivamento geracional, que está em Isaías 44. Anota lá. É o avivamento que vai se perpetuando de geração em geração. É aquilo que talvez você não vai viver, mas o seu filho vai viver. A próxima geração vai experimentar. Outra promessa, anota aí. Ezequiel 36, versículo 25. Tudo que eu falar para você, gente, eu quero que vocês deem uma ênfase nesses versículos, mas leiam o capítulo todo, capítulos anteriores e posteriores, para vocês poderem ter contexto. Ezequiel ele fala de uma perspectiva de purificação, renovação espiritual no Senhor. Então, Ezequiel agora, diferente de Joel, diferente de Isaías, ele fala de uma perspectiva de uma igreja avivada, experimentando purificação. Então, eu acredito muito nessa ideia de Ezequiel, do profeta Ezequiel, profeta do Vale de Ossos Secos, onde ele começa a falar de avivamento, mas no sentido de pureza. Porque avivamento nada mais é do que a habitação de Deus num lugar. E Deus ele não habita em um lugar impuro. Deus ele não habita em um lugar onde existe sujeira. Então existem pessoas que estão falando, eu estou vivendo um avivamento. Eu fui num culto que estava cheio de pessoas, eu caí na unção e tal, mas essa pessoa está presa a uma prática de pecado. Essa pessoa está presa a um estilo de vida que é contrário à palavra de Deus. Essa pessoa não está sendo avivada, essa pessoa não está experimentando o avivamento. Porque o avivamento ele sempre vai culminar em purificação. Porque não tem como, de uma mesma fonte, não tem como eu falar para você de avivamento e estar com uma vida completamente reprovada ao Senhor. Eu vou estar jorrando uma fonte doce aqui para você, mas uma fonte amarga na minha vida, no anonimato. Isso não faz sentido. Deus ele não se manifesta nesse lugar. Então, por isso que todo grande avivalista bíblico, ele sempre fala de avivamento. O que ele fala antes do avivamento? Vamos ver, fala aí o que vocês pensam. O que uma pessoa que está pregando sobre avivamento na Bíblia, o que ela fala antes do avivamento? Glória a Deus. Isso aí, arrependei-vos. A primeira coisa que precisa ser falada em um culto de avivamento, em uma conferência para buscarmos um avivamento é arrependimento. Então, o arrependimento vai culminar em purificação. Então, antes de Deus ele avivar uma igreja, avivar um grupo de pessoas, nos avivar, ele vai primeiro nos separar. E ser santo é nada mais do que ser separado do Senhor. Ser santo não é ser perfeito, mas é ser separado por Deus. Porque alguém que é separado por Deus, automaticamente vai ser purificado. Uma pessoa purificada vai ser um canal aberto para Deus ele derramar da presença dele. Bem, pessoal, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Chegou aí algumas pessoas. Pode estar perguntando, levanta a mão aqui. Eu quero que a gente tire todas as dúvidas mesmo. É um assunto muito complexo, gente. Não sei vocês, mas avivamento é tão delicado de falar, né? Todo mundo falando disso, mas a gente não sabe o que de fato é avivamento, cara. Será que eu caí na unção? Será que eu falar em línguas? A igreja toda falar em línguas? Então vamos tentar entender o máximo possível. Oi? Glória a Deus, a gente está descobrindo o tempo todo, cara. E de fato é esse avivamento que o Senhor tanto fala. Eu sempre tive um entendimento semelhante a isso que você está explicando mesmo. Que é um movimento de arrependimento em massa. Isso, muito bom. Transformação. Todo avivamento ele vai gerar o quê? Vou falar um pouco disso depois também. Mas todo avivamento ele precisa obrigatoriamente gerar um impacto na sociedade. Não tem como você falar, eu vivi um avivamento. E a sociedade, no sentido de pessoas que estão no teu convívio social, não forem influenciadas por aquilo. Não é avivamento. Uau, muito bom. O avivamento que aconteceu através dele, que a Inglaterra não está em uma guerra civil. E foi transformada também na educação, tudo. Em todas as esferas. Hoje tem universidades que vieram a partir de John Wesley, lá no século XVIII, as universidades metodistas,
Metodista é uma denominação que todo mundo conhece, muito grande, uma igreja gigantesca que John Wesley e Charles Wesley fundaram lá, e eles viveram isso aí que a Yuri falou, eles viram um avivamento poderoso. Os historiadores falam que na época de John Wesley, a cada 5 casas, uma era prostíbulo. Olha que louco, o nível de promiscuidade que estava na Inglaterra. O nível de ateísmo tinha crescido de forma absurda ali na Inglaterra, as igrejas completamente vazias, e John Wesley, quando ele ia pregar nas igrejas, as comunidades eclesiásticas que tinham naquele tempo, as igrejas que abriam porta para John Wesley, quando ele pregava, eles expulsavam John Wesley antes de ele terminar a pregação. Eles não queriam, nem as pessoas que eram cristãos estavam querendo ouvir a mensagem do reino, mas John Wesley continuou, buscando o Senhor em oração, e ele começou a pregar nas praças públicas. E ele começou a encher as praças públicas. As praças públicas lotadas de John Wesley pregando, andando sempre em cavalo, pregando o evangelho, e aquelas massas de pessoas sendo alcançadas, prostíbulos foram fechados. E uma vez um amigo de John Wesley, que é muito conhecido, depois estuda sobre esse cara, é George Whitefield, ele perguntou para John Wesley, qual que é o teu segredo? As igrejas estão vazias e as praças estão lotadas para te ver pregar o evangelho. E John Wesley falou, eu me coloco em chamas, que as pessoas venham ao meu encontro para me ver pegando fogo por Jesus. Então o avivamento é isso, cara. É você se purificar, se colocar totalmente em chamas, e automaticamente o Senhor vai fazer com que as pessoas sejam atraídas e vai gerar um impacto na sociedade. Então, o cristianismo naquela época não estava conseguindo encher igrejas. Que, você encher uma igreja é muito mais fácil do que você encher uma praça pública. Mas John Wesley, cheio do Espírito Santo, avivado pelo Senhor, encheu as praças, e o impacto que ele causou no século XVIII está reverberando até nos dias de hoje. Tem várias metodistas aí. Todo mundo aqui conhece a igreja metodista? Agora comemorado o dia do coração aquecido, é isso aí. Que é o momento onde John Wesley tem um impacto, onde o coração dele fica aquecido pelo Senhor, e daí ele inicia a caminhada dele. Então, para finalizar sobre as promessas bíblicas, galera, anota aí, João 7,37. Agora a gente vai falar sobre Jesus também profetizando isso. João 7,37, lê o capítulo todo, mas aqui Jesus ele fala sobre rios de vida que iriam fluir do nosso interior. Então agora Jesus ele fala de uma nova perspectiva, onde o rio de Deus, que é relacionado, sempre que a Bíblia fala de rio, fala da presença manifesta de Deus. Então o rio de Deus ele é sempre relacionado à presença do Senhor. Então Jesus ele fala, rios de Deus fluirão do teu interior. Então ele está falando, o poder que os profetas falavam de um Deus que estava no céu, agora vão fluir de dentro de você. Então agora é o momento onde nós encontramos Jesus, nós nos batizamos, nós já fomos batizados também no Espírito Santo. Agora nós estamos num canal para receber do Senhor todos os dias. Então, quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente recebe, mais a gente tem para liberar. Então, eu falo que, às vezes, é a gente que limita aquilo que o Senhor deseja fazer. A Bíblia nunca vai falar que vai faltar óleo, vai faltar azeite. O óleo é relacionado à unção. Mas o que falta é espaço para aquilo que o Senhor deseja derramar. Então eu percebo que muitas pessoas que têm experimentado coisas grandes em Deus são pessoas que abriram muito espaço para isso. Então Jesus ele fala, do teu interior, de dentro de você, rios de vida vão começar a fluir. Então Jesus está falando, cara, busque algo, busque encontros diários com o Espírito Santo, peça para ser revestido, porque algo dentro de você vai ser liberado para as nações. Algo dentro de você vai gerar cura. Algo dentro de você vai gerar salvação. Algo dentro de você vai gerar impacto. E olha como isso é poderoso. Há semanas atrás eu preguei num culto de jovens sobre o rio de Deus de Ezequiel. Ezequiel 47 fala sobre o rio de Deus, onde ele ia cada vez mais fundo. E agora Jesus ele fala que esse rio de Deus de Ezequiel 47 está dentro da gente. Olha que poderoso, meu irmão. Ezequiel ele precisou de toda uma caminhada. Ele andava 500 metros e ele água no tornozelo, água no joelho. E ele ia caminhando, cara. Ele ficava cada vez mais difícil. Agora Jesus ele fala, esse mesmo rio que Ezequiel precisou caminhar, Ezequiel precisou enfrentar barreiras e obstáculos para acessar a profundidade, está tudo dentro de você, cara. Então, tudo aquilo que a gente precisa para impactar a nossa cidade, a nossa casa, o nosso emprego, está dentro de nós. Então, a gente precisa aprender com o Senhor a como colocar isso para fora, a como liberar isso. E a única forma de liberar isso é se conectando com o Senhor. Então, essas foram as promessas bíblicas sobre avivamento. Agora, vamos lá, galera. 3 pontos eu queria que vocês anotassem aí sobre características dos avivamentos.
para depois a gente entrar nas histórias dos avivamentos. Primeira característica de um avivamento: derramamento sobrenatural do Espírito Santo, que envolve sempre renovação e poder. Vamos lá. Primeira característica: derramamento sobrenatural do Espírito, que sempre envolve renovação e poder. Então, uma característica gritante de uma pessoa que está vivendo um avivamento, ou de uma comunidade de fé que está vivendo um avivamento: o poder de Deus sendo liberado, irmão. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas. O avivamento ele tem a característica de trazer vida para quem está morto. Então você vai ver restauração, e não só no sentido daquilo que a gente vê de forma muito nítida, mas restauração de sonhos, cara. Tem pessoas que já não sonham mais, que estão numa igreja e não sonham mais. Aí o pregador avivado, ou o pastor cheio do Espírito Santo pregando ali, vai fazer com que essa pessoa que já não sonha mais, que o diabo enterrou os sonhos, voltar a sonhar. Uma pessoa já que não tem mais perspectiva profissional, quando ela experimenta de um avivamento, ela volta a gerar perspectiva. Uma pessoa que está enferma física, ela é curada em tempos de avivamento. Uma pessoa que está enferma na alma, ela é completamente curada. Uma pessoa que não crê em Jesus, um ateu, quando ele experimenta do reflexo do poder de Deus, esse cara começa a acreditar em Jesus. Então a gente experimenta de salvação, renovação, restauração e acesso. O avivamento ele tem sempre essas características. Por isso que tudo aquilo que Deus ele faz de forma genuína, o que o diabo faz? Copia. Então o diabo ele não é uma das coisas que você pode ter certeza que o diabo não é. A gente não pode subestimar. Ele é astuto, mas ele não é criativo. Ele copia tudo aquilo que o Senhor faz. Então, em contexto de avivamento que a gente vê tudo isso que eu falei, cura, salvação, milagres, restauração, o diabo ele se apropria disso e ele levanta falsos avivalistas, que vão fazer com que pessoas sejam aglomeradas em lugares e que não experimentam da vida de Deus. Então nem tudo que eu estou vendo ali que a pessoa está caindo e está falando em línguas e avivamento, não, cara. Às vezes ali é barulho, às vezes ali é bagunça, às vezes ali é emocionalismo. E hoje as pessoas elas têm todas as ferramentas nas mãos para poder inventar, cara, poder ofuscar aquilo que o Senhor está fazendo, porque isso oprime o verdadeiro evangelista, o verdadeiro avivalista. Eu estava conversando com um rapaz hoje, ele falou, cara, a gente fica com medo de falar sobre orar no Espírito, a gente fica com medo de falar sobre cura, a gente fica com medo porque as pessoas estão fazendo tanta bagunça que a gente fica meio que oprimido. E a ideia do diabo é oprimir, é calar a verdadeira voz profética, é calar os avivalistas, vocês, e levantar esses caras que estão inventando moda. Mas qual que é a nossa responsabilidade? Eu respondi, foi sábado que eu tive com um rapaz, a gente estava conversando sobre isso, ele gosta muito desses assuntos. Eu falei, cara, mas sabe qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é ensinar o modelo bíblico disso. Porque hoje o que eu tenho percebido? Não. Estão se levantando muitos falsos apóstolos. Os caras abrem uma igreja, tem 2 pessoas e ele fala que ele é o apóstolo. Então eu não vou acreditar mais no apostolado, mas é bíblico. Porque dá mais trabalho, né? Você ensinar o correto. Você ensinar o modelo certo. Você falar, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui é bíblico. É muito mais fácil você falar, não, isso não está na Bíblia, não vamos falar disso não. Não vamos falar de avivamento, mas não, porque está tendo muita bagunça. Não, cara. A nossa responsabilidade é de trazer clareza, é de ensinar. Por isso que eu gosto da Local 7. A gente acredita no poder de Deus, a gente se move no poder de Deus. A gente tem fome pela visitação de Deus, mas a gente também tem fome pela palavra. Porque tudo aquilo que eu faço, por mais impactante e empolgante que possa ser, se não está fundamentado na palavra, não faz sentido. Estão conseguindo entender? Então, cara, a nossa igreja é muito profética. Você pode perceber que quanto mais fundo você for, você vai começar a ser levantado com uma voz profética. Mas o que vai nos blindar de sermos um falso profeta ou de liberar uma falsa profecia? Conhecimento da palavra. Conhecimento de quem Jesus é e daquilo que a palavra nos ensina. Porque quando a gente tem um filtro que é a palavra, eu vou receber algo de Deus e eu vou saber que aquilo não vai confrontar as verdades da Bíblia, porque eu conheço a Bíblia. Então, por isso que o profeta, o que é a primeira coisa que o profeta avivado precisa fazer? Comer do rolo. Então, a gente precisa se alimentar da palavra para a gente poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vamos lá. Segunda característica do avivamento: transformação na vida das pessoas. Aí é o avivamento que vai trazer um impacto de transformação.
aí a transformação social e a transformação de indivíduos. Uma pessoa que experimentou do toque de Deus é uma pessoa que vai ser transformada. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai ser fiel para completar. Então, quando você se encontra com o poder de Deus, você começa a ser levado a um processo de transformação pessoal. Não preciso nem perguntar para vocês, mas isso é muito claro. Fiz 10 anos, hoje estou na caminhada com o Senhor. Glória a Deus por isso. E eu sei que eu vou ser muito, 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 muito mais transformado do que eu estou hoje, daqui a 10 anos. Mas se eu olhar para o Zezinho de 2015, quando entregou a vida para Jesus, eu consigo ver nitidamente como que eu fui transformado. Como que o Senhor mudou minha forma de pensar, minha forma de agir, a forma mais difícil de transformação que tem também, que é a forma de reagir. Que às vezes a gente consegue vencer um nível, pô, já estou agindo certo, mas é a minha reação, aquela impulsividade, tudo isso o Senhor vai transformar. O Senhor, ele quer lapidar pessoas até que a gente chegue à plenitude, à estatura de varão perfeito. Isso começa em um culto avivalístico, isso começa com uma pregação avivalística. Isso é só o primeiro impacto, cara. É o primeiro toque, é o momento onde você, cara, está recebendo tudo isso. Agora eu vou transmitir o Lucas lá no salão, lá na barbearia. A gente está lá na barbearia, eles estão, tudo que ele recebe, ele está transmitindo lá, meu irmão. Só que aquilo ali é muito poderoso, é uma ponte de contato que ele tem com aquela galera. Mas esse impacto não para ali. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus lá precisa passar pelo processo de transformação, pelo processo de metanoia, pelo processo de abrir mão de algumas coisas e sendo lapidado cada vez mais. Vamos lá, terceiro ponto da característica do avivamento. Poder para testemunhar. Todo contexto de avivamento, anota isso, todo contexto de avivamento houve crescimento numérico. Crescimento numérico, não estou falando de frutos agora. Estou falando de crescimento de números mesmo. Todo grande avivamento teve crescimento numérico. Então, uma característica importante de um avivamento é você ver a tua igreja crescer. É você ver o teu GTS crescer. É você ver a tua reunião crescer. Só que isso não é a totalidade de uma pessoa avivada, ou de uma reunião que está experimentando avivamento. E você também não pode entrar em um lugar de comparação. E aí você começa a falar, não está com tanto, eu estou com... Nada a ver. O fato de fulano ganhar 100 e você ganhar 10, não tem nada a ver. Talvez o cara não foi chamado para multidão, você não. Mas o fato de você ganhar uma vida e ficar só com essa falando que, não, eu fui chamado para... Não, cara, Deus, ele quer te levar a níveis mais profundos. Às vezes, a gente tem uma característica do ser humano de querer terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Não, foi a vontade de Deus. Foi Deus que quis assim, debaixo de uma falsa espiritualidade, preguiça nossa, a gente não tem feito aquilo que Deus deseja que a gente faça. Então, tem coisas que só Deus pode fazer, cara. Curar a mulher do fluxo de sangue, só Jesus pode fazer. Mas ela encarar a multidão, no meio de geral, a tocar na orla das vestes, que só ela pode fazer. Jesus não fez isso por ela. Entende? Ela correr risco de, às vezes, ser massacrada ali. Ela podia morrer ali, porque ela tinha que viver separada da sociedade. Ela correu risco. Ela falou, eu preciso de um encontro com Jesus. Eu vou no meio daquela multidão, eu não posso isso, mas eu vou ser usada. Mas eu vou encontrar a solução do meu problema. Então, às vezes, a gente está meio que terceirizando para Deus aquilo que Deus está falando. E isso é responsabilidade sua, debaixo até de uma espiritualidade. Eu vejo muita gente debaixo de argumentos espirituais. Não, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele sabe também que a gente precisa fazer a nossa parte. Está fazendo sentido? Então, o crescimento que vem depois do derramado do Espírito Santo vai levar a frutos, crescimento frutífero, frutos do Espírito, frutos ministeriais, mas também frutos numéricos. Você vai ver o teu GPS crescendo. Porque você, imagina, eu fui avivado, o Nivaldir pregou uma palavra poderosa, fui tocado por Deus e eu ganhei o Júnior para Jesus. Glória a Deus por isso. Eu vou cuidar do Júnior, eu vou ensinar o Júnior no caminho, mas eu vou querer que o Júnior perpetue isso. Porque não tem como ficar só aqui. Fala, Júnior, glória a Deus, você foi trabalhado, você está em santidade agora, cara, você vai ter que ganhar aquele teu amigo do emprego. E assim o crescimento vem. Não é para a gente apresentar números, nossa, olha como é que tá cheio, segunda-feira tem mais de 10. Não, é para a gente alcançar vidas. Porque uma pessoa avivada, ela tem sede de mudar a eternidade de outras pessoas. Já percebeu que quando se prega sobre Apocalipse, fica todo mundo, quase ninguém fala, é um assunto muito difícil, mas quando prega gera aquele temor, até mesmo os cristãos, porque a gente, é o nosso espírito falando, cara, você precisa fazer algo mais.
Você precisa fazer algo mais. E as pessoas que estão lá fora, perdidas no mundo, elas se sentem meio que, poxa, eu preciso me entregar, porque senão eu vou para o inferno. Então, uma pessoa avivada, ela sente essa necessidade de comunicar a mensagem de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas e livres do inferno. Amém, pessoal? Vamos lá. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar, pontuar alguma coisa? Agora eu vou falar sobre a história dos avivamentos. Eu gosto muito. Eu vou deixar até uma indicação para você que está me assistindo aí no YouTube, para você que está presencialmente aqui na loja. Anota aí, a Igreja do Século XX. Loja espiritual. Você que está aqui comigo na igreja. Gente, a farmácia na minha cabeça aqui. Ai, Cezinha, só Jesus. Vamos lá. A Igreja do Século XX. Pegando a loja. O século não está sabendo onde que eu estou, né? Agora você está na igreja. Mas vamos lá, Igreja do Século XX. Tem na nossa igreja esse livro. Eu queria incentivar você a ler, cara. Nossa, Deus. Depois você me fala. Eu tenho essa fama. Eu gosto de fazer a pessoa ler um livro que me impactou muito. Depois eu falo, cara, me fala o que você achou do livro. O Igor já leu, o Lucas está lendo um livro agora, o Igor já leu um. Eu gosto da indicação, porque, cara, eu cresci muito lendo livros. Porque eu creio que a palavra de Deus é suficiente, obviamente. Oração, palavra e jejum, a gente não pode negligenciar. Mas, cara, quando a gente quer fazer com excelência aquilo que Deus nos chamou para fazer, eu creio que a gente pode destrinchar melhor um assunto. Então, sobre avivamento, a Igreja do Século XX, por que estar no pleno avivamento? Esse é muito bom, Leonardo Ravenhill, muito bom, é um livro pequeno, livretinho, novo convertido, o cara aceitou Jesus hoje. Amanhã ele já pode ler esse livro que ele vai entender. Rápido, objetivo e muito poderoso. E o outro livro que eu gosto de falar é Avivamento Urgente, do pastor Hernandes Dias Lopes. Muito bom esse livro. É um livretinho também sobre avivamento, mas muito poderoso. Vou deixar esses livros para você e vou te incentivar também a participar da nossa biblioteca Farol. Gente, vocês não têm noção que vocês estão perdendo. Quem aqui participa da biblioteca? Levanta a mão. Você paga R$15. Você pode ler um livro toda semana. Se for gastar de livro mesmo, o que eu economizei nesses 2 anos na biblioteca Farol é surreal. E o que eu cresci de conhecimento, cara, R$15, eu parei para analisar uma vez, falei, cara, em um ano, a gente gasta menos de R$200. Você pode ler a quantidade de livro que você quiser. Teve uma época que eu lia toda semana um livro diferente, meu irmão. Por R$15, cara. Não deixe de participar, a gente vai comprar livros novos, tem muito livro bom na nossa biblioteca, muito poderoso. Agora vamos lá, história dos avivamentos. Vou falar rápido para a gente finalizar a nossa primeira parte aí. Eu pensei que tinha muito tempo com a gente, mas eu falo mesmo. Nossa, Deus. Só na introdução aqui. Vamos lá. Primeiro avivamento que existiu na história da igreja primitiva, Pentecostes. É o primeiro avivamento registrado na história da igreja. Porque a palavra igreja, que vem de eclesia, ela só apareceu no Novo Testamento. Entende? Então, a igreja, ela aparece a partir de Jesus ali. A partir de Atos. Então, o primeiro avivamento foi Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado, onde a profecia de Joel foi cumprida parcialmente sobre Jerusalém, eles foram revestidos de poder, eles foram impactados por Deus e começou a experimentar de um avivamento. Por que começaram a experimentar de um avivamento? Significa que todo mundo que foi batizado no Espírito Santo experimentou de um avivamento? Não. Essa pessoa foi batizada no Espírito Santo. Só que Atos 2, quando a descida do Espírito Santo ela vem, a gente começou a ver que a pregação ousada começou a vir. Cura começou a aparecer, salvação em massa. Tanto que depois de Pentecostes, a primeira pessoa que prega é Pedro, ele ganha mais de 3.000 almas a Jesus. Então a gente já vê um impacto de Pedro que foi avivado por Deus, transformando as pessoas que estavam ali ouvindo ele. Então ali foi o primeiro avivamento relatado. Avivamento de Pentecostes, Atos 2, que todo mundo conhece. Quando Pedro ele levanta a voz e começa a pregar com ousadia. E algo que eu acho muito interessante é que ali a gente vê um fenômeno que pouca gente tem entendimento sobre isso. Mas ali todo mundo entendia o que estava sendo pregado. Todo mundo entendia. Eles falavam em novas línguas e todo mundo entendia. Essas novas línguas que foram faladas em Atos não eram línguas de edificação pessoal. Ali era idioma. Então muita gente tem confusão, né? Isso daí o povo não entende nada lá. Isso daí eu estou edificando meu espírito. Agora, aquelas novas línguas que foram faladas eram glossolalia. Isso significa idiomas. Então, estava todo mundo se entendendo. A Yuri que fala uma outra língua, ela estava entendendo o Júnior.
O Eliel que fala, estava todo mundo entendendo aquilo que estava sendo pregado. Então, aquelas línguas que foram faladas em Atos eram línguas de idioma, onde, quando o Espírito Santo vem, ele também nos capacita a isso. Eu já vi vários exemplos disso. Tem um pastor que eu acompanho que, uma vez ele estava pregando, e enquanto ele pregava, ele estava pregando em Portugal, uma igreja brasileira em Portugal. Aí, quando ele pregava, uma menininha foi lá na frente e começou a falar num outro idioma. E ele automaticamente pensou que aquela menina estava falando em língua só, e estava lá, cheia do poder de Deus, uma criancinha de 11 anos, sei lá. Aí, falou que, de repente, no final do culto, ele fez um apelo, algumas pessoas entregaram a vida para Jesus, e nisso veio um russo, todo jogado, chorando muito e tal, e uma mulher gritando desesperada atrás desse russo, e foram descobrir que ele, não lembro exatamente qual país que ele era, mas era uma nação que ele não entendia a língua desse preletor. Só que enquanto ele pregava, aquela menininha começou a traduzir a pregação dele. Aí eu falei, cara, que impactante. Ele falava, a menina traduzia ali na frente, ele nem sabia que estava rolando isso, a menina ficou a pregação toda fazendo isso, e aquele cara, na hora do apelo, foi alcançado por Jesus. Então, é muito poderoso. E eu olho para essas coisas, eu não sei você, isso mexe comigo. Quando eu estava em Cuba, eu conheci uma pregadora, ela é americana. Ela fala que Deus levou ela aqui no Brasil a uma desse indígena, como que fala? Uma tribo. Uma tribo indígena. E ela apresentava todo o tempo que ela falava tradutor. Mas teve um momento em que tinha uma mulher que estava com câncer. E Deus deu essa palavra de conhecimento para a pessoa. Aí ela falava assim, olha, traduz para mim, em idioma indígena. E aí, assim, era um português. E ela não sabia, ela só falava inglês. Aí ela falou, tá. Aí ela falou assim, que começou a falar com a mulher, a pessoa falar, termina de falar. Aí ele olhou para o cara e falou assim, você traduziu? Eu falo, tudo? Eu falei, não, mas você falou tudo em português? Uau. Aí ela começou a falar com ele em inglês. Falava assim com ele em inglês. Como que eu falei tudo em português? Eu não falo português. Aí ela falou, não precisei traduzir para você, todo mundo ouviu. E aí disse que muita gente vinha a Jesus por essa cura que ele merece. Uau, muito forte, muito forte. Aí foi assim, eu fiquei assim, uau, ninguém pensava vir para o Brasil. É muito forte, isso é uma porta, o sobrenatural de Deus sempre fala. Por isso que Paulo ele fala, busquem os dons espirituais. Em avivamento, o Senhor ele libera dons como presentes. A gente precisa buscar, porque isso é uma porta aberta para a salvação. Porque imagina, um cara que está com o coração fechado, você dá uma palavra de conhecimento para ele, não tem como o coração desse cara vai abrir. Uma situação como essa, não tem como não abrir o coração de alguém que está participando daquilo. Isso é poder de Deus, a gente precisa ansiar por isso. Tem uma pastora que é amiga da família da minha esposa, eu congreguei na igreja dela, e ela, na época, era cheia de Deus, uma mulher santa, cheia de Deus. Ela conseguiu uma oportunidade de emprego surreal. Só que para ela conseguir acessar essa oportunidade de emprego, ela precisava falar inglês. Ela orou, ela dormiu e ela acordou falando e lendo inglês. Eu falei, cara, Deus, eu orei para a São vir sobre mim várias vezes. Eu falei, não, vai criar vergonha e vai fazer curso. Mas, cara, são coisas que eu olho e falo, cara, eu quero isso, cara, eu sou louco mesmo do sobrenatural de Deus, eu quero isso, não para me mostrar, não para exibir, mas para exibir Cristo, cara. Porque quando a gente começa a fluir nesse lugar, as pessoas são atraídas a Cristo, cara. Porque desde que a gente pula nos dons e aponte para Cristo, não vai vir glória para a gente, cara, vai vir glória para Ele. E pessoas serão alcançadas. Vamos lá. Segundo avivamento relatado foi o crescimento dessa igreja primitiva. Primeiro o Pentecostes, onde eles recebem o derramar, e depois do crescimento da igreja primitiva, começa nesse contexto de avivamento sobrenatural. Começa ali com Pedro, João, Tiago, aí depois aparece Paulo no cenário, você vê que só dá Paulo em Atos, ali da metade de Atos está lá, só dá Paulo. Aí você vê Filipe pregando ali, o eunuco ali sendo batizado, ele já sendo transladado, já experimentando o avivamento em Samaria. A gente vê muitos picos de avivamento em lugares diferentes, mas simultaneamente acontecendo na igreja primitiva. Isso é muito poderoso, cara. E eu falo, o que falta para a gente experimentar isso também? O que falta para a gente experimentar isso que os discípulos experimentaram? E que o que os discípulos experimentaram, existem promessas sobre nós que a gente vai experimentar em um poder ainda maior, de uma forma ainda mais poderosa. Eu falo, o que está faltando? Aí eu vejo que Pedro e João
João está chegando aí no templo, onde ele vê o paralítico ali, o cara aleijado, e ele olha para aquele aleijado que está naquela condição ali a vida toda praticamente, na frente do templo, no lugar onde as pessoas iam orar, e ninguém tirava ele daquela condição. Ele olha para João, para Pedro, e ele fala, me deu uma esmola. Pedro e João falam o que para ele? Esmola a gente não tem para dar para você, não. A gente está durinha que eu vou conjecturar para você. A gente está durinha que a gente não tem nada no bolso. Mas o que nós temos, nós te damos. Levante e ande em nome de Jesus. Aquele homem é curado, eles entram saltando, glorificando o nome do Senhor, um milagre acontece, gera um impacto na sociedade, eles são levados a um concílio diferente das autoridades. E eu falo, onde a gente perdeu o levante e anda? Porque lá você vê que Pedro e João eles falam, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Hoje a igreja tem prata e tem ouro, mas será que a igreja tem um levante e anda ainda? A igreja cresceu, meu irmão. Brasil, vamos falar da nossa nação. Brasil, uma mega igrejas, irmão, quase chegando no nível dos Estados Unidos ali, só igrejona. Mas será que todas essas igrejas estão sendo de fato avivadas? Ou é só crescimento numérico sem poder de Deus? Será que em todas essas igrejas existem os Pedros, os Joãos, os Tiagos, que estão falando levanta e anda? Ou será que agora eles não falam levanta e anda, a gente não tem não, mas prata e ouro a gente tem. A gente chega num nível quase disso, e isso é assustador. E como que isso vai mudar? A partir de nós, cara. Pregando o evangelho verdadeiro, fluindo no poder de Deus e mostrando para o mundo o que de fato é avivamento. Vamos lá. Avivamentos na história. Vou falar de 4 avivamentos na história para a gente finalizar a primeira parte aqui. Primeiro avivamento na história, a gente vê a reforma protestante de Lutero. O avivamento onde Lutero levou a igreja a acreditar somente na palavra, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. E o que foi a reforma protestante de Lutero, que é tão falar, todo mundo já ouviu falar. Lutero, as 5 solas, mas o que significa isso? O catolicismo estava mandando em tudo. O Papa já era uma espécie de Cristo naquele tempo. Então, Lutero ele se levanta como uma voz ousada para trazer base teológica para a nossa fé. Então, as 5 solas falam de uma base teológica para o protestantismo. Por isso que antes não tinha essa separação, era a igreja católica. Hoje tem a igreja católica e a protestante, porque Lutero foi o pilar responsável por isso. Senão nós seríamos católicos e viveríamos algo completamente diferente daquilo que a gente vive hoje. E o que a gente acredita hoje é conectado na palavra e tem uma responsabilidade muito grande da ousadia e da coragem de Lutero, que ele enfrentou a oposição ali mesmo. Ele quase morreu, ele sofreu risco de vida grande, mas em defesa de uma fé sólida, de uma fé fundamentada na palavra, de conceitos teológicos que são mais prudentes dentro daquilo que a gente vê nas escrituras. Muito diferente daquilo que a igreja estava vivendo no catolicismo, colocando o Papa como uma grande divindade. Lutero ele falou, tudo bem, eles estão fazendo isso? Quem acredita nisso? Amém. Mas nós acreditamos nisso. Eu vou começar uma revolução em nome de Jesus. E aquilo que ele iniciou foi uma revolução, que a gente bebe dos impactos dessa revolução até hoje. Então foi a reforma protestante. Vamos lá. Segundo avivamento na história foi o puritanismo. Alguém já ouviu falar do movimento dos puritanos? Muito poderoso, cara. O movimento dos puritanos foi um movimento muito poderoso na Inglaterra, onde era a igreja anglicana. Eles buscavam formas ali na Inglaterra de purificar a igreja, de trazer purificação. Eu falei um pouco disso no começo, mas o movimento dos puritanistas levou a igreja para um lugar de purificação. Eles eram até rigorosos, os historiadores falam que eles eram rigorosos até demais. Pegavam pesado mesmo, no sentido de práticas morais, eles eram muito rigorosos nisso. Por isso que o movimento é um movimento puritano, é um movimento de purificação. Eles levavam muito a sério as coisas. Coisas que a gente vê que com o tempo, se não forem ensinadas, reaplicadas, reensinadas, a gente esquece, cara. Por isso que eu gosto de falar que o óbvio precisa ser repetido sempre, cara. Senão a gente esquece, meu irmão. Eu tenho que falar a mesma coisa durante um ano todo. Não toda semana para não ficar chato, mas eu tenho que sempre estar pincelando alguma coisa, porque a gente esquece, cara. A gente não cai num grande pecado. A gente cai numa bobeirinha, cara. A gente cai num negócio, num dia, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou...
A gente cai nessa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou sair com essa pessoa. Não tem nada a ver com essa sociedade aqui, não. São nessas coisinhas assim que a gente começa a cair. E no movimento puritano, não tinha isso, porque era uma ênfase muito grande em purificação. Então, uma igreja que foi levantada naquele tempo era uma igreja de roupas limpas, cara. Vestes lavadas. Era uma igreja que não tinha nenhum nível de sujeira. Era uma igreja purificada. Nesse movimento dos puritanos. Vamos lá. Avivamentos mais modernos. A gente falou dos avivamentos bíblicos, Pentecostes, crescimento da igreja, avivamentos na história, reforma protestante, movimento dos puritanos. E agora eu vou falar dos avivamentos modernos. Muito disso. Certo. Falar. Um pouco desse rigor dos puritanos, um pouco desse rigor teria vindo para o Brasil na época da Assembleia de Deus, até a Batista mesmo, que anos atrás, né? Mas anos atrás havia um rigor muito grande na doutrina deles. Sim, faz sentido. Uma série de coisas que não se podia fazer. Sim, entendi. Por exemplo, a mulher tinha que ter o cabelo, tinha situações que não podia nem raspar o braço. Isso faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Um rigor muito grande em práticas e costumes. Então, Sim. uma série de coisas que eles não podiam fazer, era até excluído da igreja, né? Determinadas práticas. Isso acontecia muito e isso aí é história recente agora. Isso aí, sei lá, 20 anos atrás ainda era muito, muito, muito real isso. Mas com certeza eles bebem dessas fontes, sim. Coisas que eu não falo que a Assembleia e o movimento puritano está diretamente ligado. Não, porque a visão teológica dos puritanos e dos assembleanos é bem diferente. Mas nessa parte de prática do rigor, com certeza. Porque vai sendo perpetuado, né? Entende? Então, os puritanos começaram a experimentar no avivamento. Como eles estavam experimentando o avivamento, automaticamente aquilo que eles falavam era meio que uma lei do evangelho. Então, aquilo vai sendo perpetuado. Não da mesma forma. A gente começa a caminhar. Isso não faz muito sentido, não. Eu li a Bíblia aqui, isso não faz. Vou dar um pouquinho. Mas alguma coisinha vai ficando. Até o Senhor ele trazer uma como é que eu posso dizer para você? Uma base mais sólida daquilo que a gente entende como comunidade, né? O que a Assembleia fazia não era algo individual que eu recebo de Deus, igual a gente está na local 7. Eu não quero levar vocês ao entendimento que Deus me deu. Eu quero pensar vocês, cara, se você não pregar igual eu aqui, não faz sentido. Então, se o cara for pregar de terno, eu não prego de terno. Amém, vai pregar de terno, meu irmão. Agora, se o cara botar um boné, naquele contexto já não era ser. Então, eles meio que obrigavam usos e costumes. Então, isso aí é um pouco perigoso, essas coisas. Até Batista, quando eu vim para a Batista aqui de Volta Redonda, eu era da Batista do Espírito Santo. Tradicional, agora aqui. Só que a cultura capixaba é diferente da cultura aqui do Rio de Janeiro. O capixaba é um pouco mais local 7. Aí, quando eu vim para Batista aqui, no louvor, por exemplo, não tinha ter nem instrumento. É ela mesma. Então, assim, foi um choque de realidade. Quando, algum tempo depois, trocou o pastor, veio um pastor que incentivou o louvor de instrumento, incentivou palmas na igreja, teve gente que está na igreja porque foi bater palma. E isso é o certo, tá? Isso é o certo. Porque uma das coisas que eu sempre falo, isso é muito interessante, é errado o povo ter esse tipo de conduta? Não. Errado é você permanecer nesse lugar não concordando. Errado, me recebeu. Também que uma igreja em Cuba, que é metodista, porque em Cuba a gente não entende essa questão que tem Brasília, metodista brasileira. Então, quando eu vinha da metodista muito avivada, e eu tentei entrar. E falei, metodista, para mim, tudo igual. só muda o idioma, então fora que vamos aprender português. Eu entrava, aí quase não podia aplaudir, assim, eu ficava assim toda contente. E então, lá na congregacional, aí eu não podia, na primeira, a central, eu não tem assim, sozinha, eu falei assim, meu Deus, que acorda. Todo mundo me olhando de cara feia, onde é que saiu ainda com aquela linguagem esquisita. Aí vai ser assim,
sabe? É o que você falou. Início, eu estava lendo um livro, até acabei me impressionando na biblioteca, que é das os sete montes, o renascimento dos sete montes. E é algo assim que ele estava falando, que o movimento puritano começou muito bom. Só que depois foi perpetuado tanto em usos e costumes que fugiu um pouco e se vemos, é o que aconteceu com a igreja. Como iniciou a igreja lá, toda avivada, e terminou em quê? Na época oscura da Idade Média, porque perde o foco. E às vezes também acontece assim, um exemplo, se a gente, como você falou, não fica aí num óbvio, ainda hoje você pega, uma vez que também não basta falar, você pegou. Venha caminhando, pequeno, foi deixando as pequenas coisas. E se a gente não tomar conta, vai vir e você fala assim, mas como? Porque, por exemplo, os puritanos, você fala, influenciaram John Wesley, um monte de gente, mas também mataram pessoas. Exatamente. Esse que é o grande perigo. Entendeu? Mataram pessoas por essa questão de esse rigor moral. Esse rigor moral. Por exemplo, os puritanos nos Estados Unidos, estava falando nesse livro, tem uma mulher que acreditava no poder do Espírito Santo, que é a Annie, agora não lembro bem o nome, você depois buscar em um livro, e ela, no pleno século XVIII, ela foi condenada a sair da igreja, ela sai lá em Tierra, no que agora é Nova York. Por quê? Porque ela pregava o mover do Espírito Santo. E já nesse tempo, para os puritanos, não havia esse mover tanto para eles. Era mais de rigor de ter uma vida mais moral. Não, a mulher não podia falar mesmo, que se publica naquela questão de a palavra Bíblia de Corinto, que fala que a mulher não pode ter voto na igreja. Então, ela foi desterrada. E foi assim, você fala assim, poxa, e ela é considerada uma das avivalistas dos Estados Unidos. Isso é um grande perigo, né? O perigo desses movimentos avivalísticos, onde o Senhor levanta pessoas, é a gente tornar isso um bezerro de ouro. Quando a gente torna isso um bezerro de ouro, é muito perigoso. Porque eu costumo falar que o homem de Deus, qual é o segredo do sucesso de um cristão? Ouvir a voz de Deus constantemente. Porque, às vezes, aquilo, vou dar um exemplo para você. O que eu preguei agora, sábado. Se eu quiser fazer a mesma coisa sábado que vem, talvez pode não dar certo. Porque funcionou naquele dia. Mas o que o Senhor está falando agora? Entende? Por isso que a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus é falar assim, o que o Senhor está falando hoje? O que o Senhor está falando agora? Não é que Deus é um Deus de confusão, mas existem momentos que Deus ele muda a movimentação. Entende? A palavra de Deus é a mesma, mas a movimentação de Deus muda. E como que a gente vai entender a movimentação de Deus? Porque tem momento que a nuvem está andando muito rápido, mas tem momento que a nuvem para. E se eu achar que porque em 2020 a nuvem estava andando muito rápida, agora em 2025 eu quero que ela continue andando rápido. Só que a nuvem está parada lá atrás. Eu vou perder aquilo que o Senhor está fazendo. Então o segredo de um avivalista, de um homem e de uma mulher de Deus, é seguir os passos de Jesus. É acompanhar a nuvem. É o que o Senhor está falando agora. Ah, mas tudo bem. Já tem um tema para a igreja, eu não quero confundir, mas o que o Senhor está falando agora, para esse domingo? Porque eu quero ouvir o que o Senhor está falando e liberar aquilo que o Senhor está falando nesse momento. Então é a gente ouvir a voz do Senhor. Eu, dentro desse exemplo que você deu aí, essa mulher, né, que foi meio que oprimida ali e tal, ano passado eu tive a experiência de pregar numa igreja que é uma igreja que não dá liberdade para o mover do Espírito. Eles não falam que não acreditam no Espírito Santo, eles não verbalizam isso, mas eles, de fato, não dão liberdade nenhuma para isso. Só que todo mundo que me segue no Instagram sabe quem eu sou, o que eu falo, o que eu reposto e tal, sabe a minha identidade. Me fizeram um convite para ir nessa igreja. Na hora, a nossa humanidade, nossa carne, vou dar uma palavra mais de boa aqui que eu tô... Não, cara, vou falar o que o Senhor quer que eu fale hoje. Eu vou falar aquilo que eu ouço de Deus e aquilo que Deus me deu. Eu não vou inventar moda se eles me chamam. Isso não é ser desrespeitoso.
Isso é ter senso de identidade e saber que Deus tem um propósito em tudo. Eu fui lá e sabe qual é a palavra que Deus me deu? O derramar do Espírito. A primeira sensação quando você recebe isso, você fala, cara, o pessoal vai achar que eu tô querendo mudar as coisas aqui, mas Deus me deu sobre o derramar do Espírito. Eu falei, como eles têm uma ênfase muito forte na palavra, eu vou dar todo o contexto bíblico disso. Não precisa ter volta, Tite. Oi? Só não precisa ter volta. Tá bom, agora. Não vai pra vida, né? Nossa Deus. Aí eu falei, eu vou dar todo o contexto bíblico sobre o derramar do Espírito e, cara, eu vou liberar o que Deus me deu. O que aconteceu? Começou meio estranho, meio assim, todo mundo e tal. De repente o Espírito Santo veio, meu irmão, e varreu todo mundo. Era gente soluçando, gente gritando, gente chorando, gente caindo, numa igreja extremamente tradicional. Nem vou falar o nome dessa igreja, porque para não ficar chato, mas extremamente tradicional e zelosa com a palavra, que não dá liberdade nenhuma para o Espírito. O Espírito veio. Mas por que o Espírito veio? Porque eu fui obediente, velho. Porque eu não quis impor algo. Porque eu não quis falar, o meu jeito é o certo, então eu vou para... Não, eu entendi, cara. Deus está me colocando ali com um propósito. Eu, com humildade, mansidão e vida de Deus, eu vou só compartilhar aquilo que Deus está me dando. E o Senhor fez, cara. Como já teve igreja também que, uma vez eu fui pregar numa igreja que não era nesse nível, mas era meio tradicional, com algumas coisas de costumes. E eu coloquei meu boné para pregar e falei, vou lá. Na hora eu fiquei incomodado. Falei, não vou fazer isso não. Tirei o boné para quê? Eu sei que eles não gostam, para que eu vou? A não ser se Deus quisesse ensinar alguma coisa para eles nesse sentido, sobre veste e tal, mas Deus não tinha falado nada comigo. Não, tirei, coloquei uma roupa normal assim e tal, e fui para as coisas. Porque, cara, a Bíblia fala, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Como que eu vou conseguir fazer as coisas sem a força do meu braço e sem violência? Seguindo o espírito, ouvindo Deus. Bem, pessoal, vamos pro nosso intervalo. Vocês têm 10 minutos, em nome de Jesus. Que bom, né? Pô, se vocês conseguiram, eu queria voltar até mais rápido, tá? Porque eu não terminei aqui. Mas tá bem. Vamos lá. Vamos um cafezinho. Pô, mataram aquela piscina hoje, então. Ele tá bem demais. Rapidinho. Mataram aquela piscina. Oi? Eu entendo.
Não, eu Você é florista. De sofrimento que é escolha. Bem, Não precisa saber mais de ninguém, mas bora voltar, pessoal. Você que está conectado aí. Essa primeira parte foi boa, vai ficar melhor ainda agora. Jesus. Galera, a gente finalizou falando do movimento da reforma protestante, dos puritanos. Agora a gente vai falar dos avivamentos modernos. Por que eu coloquei avivamentos modernos? Que são os avivamentos mais recentes. São os avivamentos que a maioria de vocês já ouviram falar, avivamentos que aconteceram no século passado, avivamentos que aconteceram nesta geração. Mas eu escolhi 3 aqui que são muito poderosos. E o primeiro que eu quero falar com vocês é sobre o avivamento de Gales, país de Gales. Todo mundo aqui já ouviu falar do avivamento do país de Gales? Outra recomendação de livro, tá? Tem na escola, na nossa biblioteca, é o avivamento do país de Gales. Esse avivamento, eu gosto muito desse avivamento, da perspectiva desse avivamento, é que foi um avivamento que aconteceu muito rápido. A história fala que o avivamento do país de Gales foi o avivamento mais rápido que aconteceu. Foram em poucos meses. Evan Roberts, que foi lá nesse grande avivamento, ele ganhou todo o Gales para Jesus. Assim, quando a gente fala todo o Gales para Jesus, lógico que teve um ou outro que não converteu, mas a gente fala, tipo assim, de um alcance geográfico de todo o país de Gales, eles alcançaram. Eles ganharam todo um país para Jesus em 6 meses. Agora, pensa nisso. Tem como você pensar nisso? Você me falar que em 6 meses a gente vai ganhar toda a nossa cidade, glória a Deus, eu vou falar, como que vai ser isso, meu irmão? Agora, já é muito, meu irmão. Você fala que você vai ganhar teu bairro, você fica, como que vai ser isso? Agora, imagina Evan Roberts ganhando todo o país de Gales em aproximadamente 6 meses. Então, algumas pessoas falam que esse avivamento durou 9, outros 5, 7, a gente coloca uma média de 6 meses. Mas como que isso foi iniciado? Como que esse jovem ganhou todo o seu país em 6 meses? Um jovem de sabe quantos anos? 26 anos. Eu lembro que quando eu li o livro do Evan Roberts, eu tinha quase 4 anos atrás, eu tinha 26 anos. Falei, cara, glória a Deus, acho que foi profético isso aqui, hein? Vou ganhar o Brasil em nome de Jesus. Mas eu olhando para aquilo, eu falando, cara, como que um menino de 26 anos ganhou todo um país? Aí eu comecei a estudar a fundo a história desse menino, como que isso foi iniciado, e eu aprendi que para que o Senhor faça algo muito grande, Ele primeiro vai fazer com que nós nos tornemos alguém grande. Então, Evan Roberts, ele orava por avivamento desde os 13 anos. 13 anos. Então, deu 13 anos exatos. 13 anos orando por avivamento. Orando pela salvação do seu país. Orando por uma visitação de Deus. Pedindo para Deus se quebrantar. Pedindo para Deus dobrá-lo. E ele começou a desenvolver uma vida de oração, em cima de uma busca por uma visitação celestial. Quando o Evan Roberts tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, ele começou a liderar na sua igreja local. Ele começou a andar com um grupo de pessoas. E ele discipulava essa galera. E a galera que Evan Roberts andava era mais nova do que ele. E ele começou a discipular essa galera, orar junto, buscar pela presença de Deus. E quando ele teve 26 anos, ele já discipulava um grupo de pessoas, que era um grupo pequeno, digamos que umas 15, 20 pessoas aproximadamente, que ele cuidava ali, e que tinham o mesmo coração que ele, só que eram adolescentes. Ele era um menino de 26 anos que cuidava de uma galera de 16, 17 anos. Eu falo, cara, como assim? Como que um menino de 26 anos cuida de uma galera de 16, 17 anos e ganha todo o país para Jesus? Porque ele era alguém presente na oração. Ele era alguém que buscava o Senhor com consistência, constância e disciplina todos os dias, clamando por uma única coisa. A frase de Evan Roberts era: Senhor, dobra-nos. Ele falava, Senhor, dobra-nos. Basicamente, essa era a oração de Evan Roberts. Até que 13 anos orando por isso, o Senhor invadiu a reunião deles e liberou o preço que foi sendo perpetuado de forma muito rápida. Eles começaram a liberar isso numa igreja, eles faziam parte e outras comunidades foram alcançadas e, por fim, todo o Gales foi tocado por Jesus. A Bíblia fala que, nesse período, nesses meses onde o Senhor visitou o Gales, fábricas eram fechadas. As pessoas estavam trabalhando e a presença de Deus era tão grande que era exalada das ruas, das comunidades de fé, e fábricas eram fechadas. Era como se, num dia de trabalho, uma CSN da vida,
sei lá, uma empreiteira lá, qual que é a empreiteira lá, famosa agora? CBS, isso aí. A CBS hoje ninguém vai trabalhar, porque o Iago lá, que é o líder da CBS, tá chapado e tá todo mundo louco na presença de Deus, meu irmão. Vai causar um reboliço, vai atrasar muita coisa, vai dar muito problema, mas foi o que aconteceu em Gales. Era muita gente buscando uma visitação de Deus. Muitas pessoas através de oração, de família, de pastores, sendo alcançadas e vivendo uma transformação. E o interessante é que em Gales, eles recebiam isso e automaticamente eles liberavam isso muito rápido. Então, bares começaram a ser fechados, como no avivamento de John Wesley, casas de show foram fechadas. Fala-se que nesse período de avivamento não tinha nenhum bar mais. Como você consegue imaginar isso, meu irmão? Poder de Deus. Robert e seus amigos de média de 18 anos ganharam todo um país para Jesus. E quando eu li isso, eu fiquei muito desafiado. Eu falei, cara, o que está faltando para a minha geração impactar a minha cidade? O que está faltando para a minha cidade impactar o meu estado? E o que está faltando para o meu estado impactar o meu país? E o que está faltando para o meu país liberar essa última onda de avivamento que vai impactar o mundo? Fome por Deus. Está faltando a gente orar como o Evan Roberts orava. A gente, às vezes, está muito preso a alguns reflexos de um movimento bom, que é o movimento puritano, ou até a reforma protestante. A gente, às vezes, está muito preso em não dar liberdade para o Espírito. Por isso que Paulo, ele fala, Paulo, o maior teólogo da Bíblia, ele fala, a letra mata, mas o Espírito traz vida. Ele estava falando mal da letra? Não, ele era o maior teólogo que já teve na história. O maior teólogo da Bíblia, mas ele estava falando no sentido de sai um pouquinho do campo da leitura e vai para o campo de guerra. Para de ensinar sobre avivamento e começa a orar por cura lá fora. Está conseguindo entender o que às vezes falta para a nossa geração? Eu sei muito sobre evangelismo, eu sei muito sobre tal coisa, mas o que eu estou fazendo com isso? E quem está falando para vocês é alguém que está fazendo faculdade de teologia. Eu não sou contra conhecimento. Eu amo conhecimento. Mas eu falo, cara, eu quero fazer faculdade de teologia não para ser conhecido como um grande teólogo. Eu quero fazer faculdade de teologia para conhecer ainda mais o coração de Deus. Então, uma das coisas que eu tenho buscado, e eu aprendi em teologia, é que a nossa geração é uma geração muito ortodoxa e pouco ortopraxia. O que significa ortodoxia e ortopraxia? Alguém sabe? Ortodoxia é quando eu penso certo. A minha teologia, na minha mente, está certa. Mas a minha movimentação não acompanha aquilo que está dentro da minha cabeça. É aquele cara que todo mundo já conheceu alguém assim. Você conhece muito, mas ele não vive o que ele conhece. Cara. Ele fala muito sobre pureza, mas ele não é puro. Ele fala muito sobre avivamento, mas ele não se move na rua. Ele fala muito sobre disciplina, mas é um cara extremamente indisciplinado. Ele fala muito sobre, sei lá, cara, santidade, mas é um cara que está na promiscuidade. Então, a ortodoxia é fundamental, mas a ortopraxia é essencial, cara. Então, eu preciso pensar certo, eu preciso me alimentar da palavra, mas eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que eu estou recebendo de Deus. Entende? Então, eu li a palavra, eu entendi a palavra. Agora, qual que é a próxima parte? Aplicação. Entende? Por isso que eu vejo muita gente que sabe muito, e eu vejo um novo convertido ganhando um monte de alma para Jesus. Por quê? Porque o novo convertido aprendeu um versículo só, mas está liberando. E o cara que já leu a Bíblia de capa a capa, já leu todos os livros, conhece tudo de Calvino, conhece tudo de Armínio, sabe de tudo. Já fez teologia, já fez pós-graduação, mas nunca orou por um inferno na rua. Vai ver o novo convertido aceitando Jesus domingo e quinta-feira sendo usado por cura. Estão conseguindo entender? Sim. Estaria faltando ousadia. Ousadia é a palavra, isso aí. A ortopraxia vai ser algo atrelado à ousadia. Intrepidez do Espírito. Atos 2, eles foram batizados no Espírito. Atos 4, eles oraram novamente e começaram a pregar com coragem a palavra de Deus. Então, a ousadia é reflexo de pessoas que oram. Então, eles receberam Atos 4 e colocaram em prática. Exatamente. Na verdade, Atos 2 também colocaram em prática. Pedro coloca. Mas Atos 4, novamente, eles colocaram em prática aquilo que eles estavam recebendo. Por isso que eu até falei isso aí no nosso Retiro Raiz. O batismo no Espírito é um só. Você foi batizado no Espírito uma vez. Mas agora o enchimento no Espírito é diário. Então, Atos 2, eles foram batizados, colocaram em prática. Atos 4, eles foram cheios novamente, colocaram em prática. E Atos 5 foram cheios novamente. E hoje, 2025, segunda-feira, a gente pode ser cheio novamente. Tudo é um estilo de vida, entende? Então, eu fui batizado uma vez. Agora eu preciso buscar o enchimento. Por isso que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então eu tenho que buscar esse enchimento todo dia. Fazer o que o Evan Roberts fez, cara. Aí eu vou ganhar a minha cidade.
aí eu vou ganhar meu bairro, aí eu vou ganhar minha casa. Começa um pouco, cara. Às vezes a gente tem uma... Eu sou assim, poxa, cara, imagina o Brasil, as nações vindo aqui no local 7, bebendo daquilo que o Senhor está dando, dessa água que o Senhor está dando pra gente, glória a Deus por isso. Mas eu preciso começar a fazer alguma coisa na minha loja. Eu comecei começou a ser gerada em mim uma urgência e falar, cara, beleza, glória a Deus por isso. Eu creio que a gente vai ver isso, eu vou começar na minha loja agora. Vou começar na minha casa. Então, a primeira pessoa que vai ser impactada pelo poder de Deus que eu carrego vai ser o meu filho, Pedro. Eu vou botar a mão na cabeça dele e vou falar, eu estou orando por um profeta, eu estou orando por um avivalista. Seja cheio do Espírito Santo. Eu faço isso com Pedro, meu irmão. Então, aquilo que a gente faz no anonimato, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, vai ser refletido no público. Então, às vezes você está falando, mas eu não consigo. Cara, começa no pouco. Faz igual o Chico, abre um GPS lá na sua família. Começa assim, meu irmão. Faz igual o Eliel, começa a falar de Jesus na barbearia. Faz igual o Júlio, que vai chegar no pet shop lá e vai falar de Jesus lá. Faz igual o Eni, que vai falar com o seu grupo de liderados lá sobre Jesus. Meu irmão, quanto mais a gente vai se movimentando com aquilo que Deus nos dá, mais ele vai liberando. Mas a gente precisa começar. E Evan Roberts, ele viveu isso durante 13 anos, repetindo a mesma oração. Dobra no Senhor. Esse avivamento é fantástico. Você falou uma coisa aí interessante. Está prestando serviço lá na empresa e no DDS de manhã sempre tem uma oração. Aí pergunta assim, quem vai orar hoje? Aí os caras falam, olha aí, contigo. Aí está... Esse é meu irmão. puxando a oração de manhã. Isso aí é a oportunidade que Deus te dá para tocar pessoas. E eu acho interessante, porque eu não estou sempre com isso. E desde quarta-feira passada, estou com eles lá. E tem acontecido isso. E você estava falando agora, eu lembrei do Chico. Realmente, o Chico e eu aqui, essa questão da ousadia, né? O que aconteceu com esses avivalistas, e já vem lá desde Pentecostes, houve ousadia, aí Paulo foi ousado, e aí veio John Wesley, foi ousado. Lá o... Teve até o filme que a gente falou agora há pouco, lá o que iniciou para o Lutero, ousado, tudo partiu passou pela ousadia de fazer mesmo com pouco. E aí, enquanto você fala aí quando eu lembrei disso aqui agora, e aí eu fico refletindo. Tá faltando ousadia. Tá, cara. Olha, isso aí confronta a gente, eu falo isso. Uma ousadia. Olha, eles estão testemunhando, quando eu tinha um GPS lá em casa, eles iam lá, antes de eles abrirem um deles. E eu falava direto, eu falava, caraca, esses novos convertidos aqui, vocês pensam que vocês estão aprendendo comigo, né? Porque eles tinham essa impressão, ó, que palavra e tal. Eu falei, eu tô aprendendo com vocês, porque eu vejo a fome de vocês, isso me desafia, cara. Eu falo, caraca, eu tô 10 anos aqui, olha, cara, aceitou Jesus tem 2 meses, olha o desespero que o cara tá, a fome que ele tá. Isso daí vai impactando outras vidas. Então, cara, isso daí vai sendo reverberado. Eu passei por isso lá em casa. Aliás, tem passado. Cavarola. A gente velho, ele chega, Josiane, nova convertida, misericórdia. Estou passando uma perda. Imagina, eu percebo muito forte, né, da irmã lá, da esposa do John lá, a Natália. Nossa, a Natália, você vê o que ela tá fazendo. Eu brinquei com ela e falei, Natália, onde que tava esse leão dentro de você? Eu falei, meu irmão, você botou o leão pra fora. Eu falei, que oração é essa? Falei, oração de quem tem intimidade com Deus e tal. Brincando com ela, contando testemunho muito legal. Mas ela falou, a menina que tinha 20 anos na igreja. Ela não tem muito mais conhecimento do que ela tem agora antes, não. Agora ela tá o quê? Tá praticando, entende? Agora ela tá vivendo e Deus, ele tá fazendo, cara. Deus, ele só precisa de um coração disponível. Vamos lá. Avivamento da Rua Azusa. Conhecido como Azusa Street. Esse eu acho muito poderoso. Esse é até um dos mais famosos recentes, assim. O que eu acho interessante, diferente do avivamento do país de Gales, esse avivamento da Rua Azusa foi o avivamento dos improváveis. Eu acho isso, eu leio a Bíblia, eu vejo como que Deus, ele tem prazer em usar aqueles que não são para confundir os que são. Porque quando a gente, eu até falo isso comigo, eu falo, Deus, não me deixa muita vontade, não. Eu quero continuar com aquele friozinho na barriga, eu quero vir para a aula, Deus me usa, ora. Eu quero subir para pregar com os jovens que estão me vendo pregar há 3 anos já. Quero subir com esse mesmo frio na barriga. Porque sabe o que significa esse frio na barriga? Humildade e dependência de Deus. Porque o que vai dar certo naquilo que você está fazendo é você depender totalmente de Deus. Isso é um correr risco na mão de Deus, é fantástico. E quando você depende de Deus,
automaticamente você não depende do teu talento. E automaticamente você se torna um improvável. E automaticamente você vai ser criticado. As pessoas vão olhar para você e falar, ela ali? Não, nada a ver. O Júnior? Pega lá. E é esse que Deus gosta. É esse que o Senhor fala, estão duvidando? É esse que eu vou usar para mostrar que não depende dele, depende de mim. Nunca foi sobre o canal, sempre foi sobre a fonte. A fonte é Jesus. E a gente vê como Deus ele usou o improvável. Moisés, não sei falar, sou gago. Tá bom, libertador. Gideão, eu sou menor. Tá bom, é você. Pedro, é você que eu vou usar. Isaías, ficou bobeira, você vai ser profeta agora. Deus ele tem prazer nisso. Por quê? Deus gosta de usar os doidão? Não necessariamente Deus gosta de usar os doidão. Deus gosta de usar os doidão que querem Jesus. A partir do momento que você foi louco a vida toda, mas você fala, cara, agora eu quero que Deus limpe as minhas vestes, eu quero ser usado por ti. Deus ele passa uma borracha e fala, eu te dou uma nova vida. Só que as pessoas de fora estão vendo isso? Não. As pessoas de fora estão olhando e falando, aquele ali? E quem foi o pilar do avivamento da Rua Azusa? William Seymour, um cara que era semi-analfabeto, era negro. Mas você está olhando para mim, por que negro? Porque na época do avivamento da Rua Azusa existia discriminação racial gigantesca. Então, um cara para se tornar líder, um cara para participar da igreja, se ele fosse negro, ele não podia participar. Agora imagina o líder dessa igreja, era o William Seymour. Negro, semi-analfabeto, um cara completamente improvável, olho, ele tinha todas as características que você olhava para ele. Esse não. Pode vir alguma coisa daí? Daí não. Mas as pessoas tiveram que aceitar aquilo que o Senhor estava fazendo. Porque o William Seymour era um homem de Deus, era um homem de oração, e era um homem faminto. Um homem que tinha fome por Deus. E ele começou num galpão isolado, que era nessa famosa Rua Azusa, a buscar Deus e adorar o Senhor. E o interessante dos cultos de William Seymour é que não tinha muito aquela liturgia que a gente está acostumado. Abrir o culto, entrou no louvor, oferta, aviso, palavra e tal. Isso não é errado não, tá, gente? Eu acho bênção. Isso é ordem e essência, excelência. Mas eu estou falando que nos cultos ali de William Seymour, era o Espírito Santo que fazia tudo. Levantava alguém, pregava, dava uma palavra, dava um testemunho, e eles começavam a adorar por horas. Era uma parada completamente do Espírito. William Seymour só foi um canal. E sabe o que começou a acontecer? O próprio Espírito Santo começou a atrair as pessoas para aquele lugar. William orava, as pessoas oravam, e durante muitos meses ali, o William e aquele grupo de irmãos, eles só oravam. O William dava algumas palavras e eles só oravam. De repente, Deus ele começou a soprar aquele movimento. Começaram as pessoas a chegarem. Aí começou a chegar muita gente branca, muita gente rica, muita gente diferente do estilo de William Seymour. Aí já começou a ter um avivamento onde Deus ele aproximou as classes. Ele aproximou raças, tribos e nações. E começou a crescer. Por fim, aquele galpão já não dava mais vazão, porque estava ficando completamente lotado. Eles começavam a fazer culto durante todo o dia. Tinha um revezamento lá para poder descansar, mas era durante todo o dia culto. E sabe o que era interessante nesse culto, Eli? Vamos supor que a gente está aqui fazendo o nosso culto, atraindo a presença de Deus. As pessoas passavam na rua, sentiam a presença de Deus e entravam. Cara, de onde está vindo isso? Estou todo arrepiado, estou sentindo muito Deus. E eles começavam a entrar aqui. Aí eles continuavam orando, atraindo a presença de Deus. Pessoas, vou dar um exemplo aqui aleatório. Eu estou indo lá para Resende. De repente, cara, o GPS está dando para Resende, é para lá, mas eu não quero voltar. De repente as pessoas voltavam. Era o próprio Espírito Santo que conduzia os carros. As pessoas paravam nessa Rua Azusa. Dali começou um grande avivamento, que é considerado por muitos o segundo Pentecoste. No mundo pentecostal, os assembleanos, essa galera mais de veia mais pentecostal, eles consideram Rua Azusa o segundo Pentecoste dos dois. Que foi algo sobrenatural que aconteceu com um homem completamente improvável. Naquela época já tinham os super teólogos, já tinham a galera economicamente falando cheia de recurso financeiro, já tinha uma galera que era muito mais preparada eclesiasticamente falando. Mas Deus ele falou, não vou usar essa galera, eu vou usar esse rapaz aqui. Então Deus ele tem prazer também em levantar os improváveis. Então existem avivalistas que são, as pessoas falam, cara, dali? Pô, mas Cezinha? Há 10 anos atrás estava bebendo pra caramba, usando droga. Deus ele tem prazer nesses caras. O Eliel, o Eliel, duvido. O Eliel, aquele menino que eu vi no cajueiro todo. Entendeu? Mas agora eu quero o Senhor. Agora eu tô com fome por Deus. É Deus que vai fazer, cara. Nunca foi sobre nós, cara. E Deus ele começa a nos levar
quando a gente tem intimidade com Deus, a gente começa a receber autoridade. E eu percebo que aquilo que a gente constrói no secreto com o Senhor vai ser reverberado no público. Só tem autoridade para falar de Deus quem tem o hábito de falar com Deus. Então isso é uma parada que eu falo, sempre estou falando isso aí. Porque a gente fala, eu quero ter autoridade, Deus me dá, quem não orou? Deus me dá autoridade para falar em teu nome, para pregar tua palavra, para orar. Só tem autoridade para falar de Deus quem tem o hábito de falar com Deus. Então, o segredo está aí. Nossa, mas eu precisa de teologia para falar isso? Não, cara. Precisa de conhecimento de quem Deus é, cara. Deus ele tem prazer em liberar autoridade para quem conhece Ele. Então, meu irmão, você quer ter isso naquilo que você está fazendo? Busque o Senhor no secreto. Faça como o William Seymour fez. Se reúna com a galera. A gente se reúne para tanta coisa, né? A gente acaba cultuando lá. Estou falando que a gente vai parar de fazer essas coisas, mas a gente acaba cultuando, a gente vai lanchar. Por que a gente não se reúne um dia aleatoriamente para orar? É difícil ter essa parada, né? A gente perdeu isso, cara. E os grandes avalistas não tinham essa. Meu irmão, tem avalistas que eles contam. Até um rapaz, que nem um grande avalista, mas um cara que teve um impacto, que canta aquela canção ele fala que durante um tempo ele ficou construindo algo no secreto com Deus. Ele falou que as pessoas iam lanchar, saindo do culto, iam lanchar e o Espírito Santo falava. E tipo assim, não que é errado lanchar, não é de Deus, é comunhão. Mas é que quando Deus está fazendo algo, cara, a gente precisa mergulhar nesse lugar. E ele falava, eu não podia me distrair com nada. Cara. Ele falou até coisa que está na Bíblia. Porque Salmo 133 fala, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas ele entendeu o momento dele. Ele falou, cara, eu estou construindo algo com Deus. Então, todo mundo está indo lanchar, não vou não, cara. Deus me chamou para um jejum. Adorar e adorar. E de repente, Deus ele foi começando a gerar algo nesse menino. Aí Deus deu essa canção para ele, tocou o mundo todo. Olha que poderoso. Um menino que abriu mão de um lanche um dia, que foi chamado de doido, foi construir algo com o Senhor. E essa canção, eu estou até arrepiado, essa canção que ele construiu com Deus, salvou, curou, transformou, avivou pessoas em todo o mundo. Falou, cara, o que Deus não pode fazer a partir da nossa entrega a Ele? O que o Senhor não pode fazer a partir das nossas renúncias? A autoridade espiritual também está atrelada à renúncia, cara. Quanto mais eu renuncio, mais eu recebo poder. Quanto mais eu abro mão daquilo que me dá um prazer momentâneo, mais eu estou construindo para a minha eternidade. E esses grandes homens fizeram isso. O William Seymour, ele fez isso. Alguém quer falar alguma coisa? Falar de Eduardo, a gente fica assim, né? Fala, bom, que é isso? O último avivamento que eu vou falar dessa história mais moderna, tem vários outros avivamentos. Eu escolhi esses três que me marcam muito, é o avivamento de Toronto. Eu e o Igor já bebemos dessa fonte aí. O avivamento de Toronto é um avivamento muito recente, desse século mesmo, que teve diferente de alguns avivamentos que é um avivamento onde existe toda uma comunidade envolvida. Existem alguns avivamentos que Deus ele tem um precursor, igual eu falei do Evans, igual eu falei desse William Seymour. Nesse avivamento de Toronto, um cara que foi um pilar muito forte nessa grande onda foi Randy Clark. Alguém já ouviu falar desse cara? Randy Clark? Muito usado por Deus. E recentemente, ano passado ele esteve aqui, foi até no Projeto Vida, num evento que eles fazem, eles alugam sempre um lugar grande, eles fazem um evento deles. Você lembra o nome do evento? Eu esqueci, alguma coisa global, né? Tem alguns livros dele. Muito bom. Ano passado, com a Josefine aqui, que falava de cura, essas coisas. Ah, sim, a Josefine também bebeu muito da fonte dele. Esse cara, meu irmão, ele é sensacional. Ele era de um país específico, acho que era dos Estados Unidos, e ele foi para Toronto, convidado por um amigo dele. O amigo dele estava tendo como se fosse uma conferência nossa, e ele chamou ele para ministrar. Aí, nesse dia, ele foi para Toronto, começou a pregar o evangelho. Deus fez algo que não estava muito no script, né? Deus, ele bagunçou toda aquela reunião. Muita cura, muita presença de Deus. E aquela conferência durou alguns dias. E ele não conseguiu voltar para a casa dele. A família dele desesperada. Ele ligava em chamada de vídeo, a esposa dele ficou brava. E normal, né? Imagina, eu falei, vou dar uma aula ali, eu volto só daqui a 40 dias. Falei, como? Imagina a situação dele, a situação da esposa dele completamente justa, ela ter brigado com ele. Ele conta em um dos livros que eu li dele. Aí ele fazia chamada com ela, ligava para ela e falava, não tem como eu parar. O Espírito Santo está dia após dia visitando pessoas. Algo poderoso está acontecendo. Acho que era nos anos 2000, mais ou menos, o final do século passado. Algo assim, muito próximo mesmo. Tem poucos anos isso.
Aí ele continuou lá, alguns dias. Aí, depois daquele primeiro dia da primeira reunião, ele ficou mais uma semana. Ele falou, amor, daqui uma semana eu volto, me entenda, me desculpa e tal. Aí a mulher ficou muito brava com ele, deu aquele gelo nele. Aí ele ficou 7 dias, completou 7 dias, a mulher já estava por aqui com ele. O senhor falou, você não vai voltar. E ele ficou, acho que aproximadamente uns 40 dias fora de casa. Num único dia, ele foi, nunca mais voltou. Imagina, Jô. O Eli vai pregar o evangelho, o Eli vai trabalhar, não volta mais. Deus pegou. Glória a Deus por isso, mas para a mulher entender do outro lado do mundo, meu irmão, é difícil. Mas foi isso que aconteceu. E aí, foi algo que vocês vão entender agora. Porque aí ele falou no começo, qual que é o perigo do avivamento? O bezerro de ouro. O perigo do avivamento é a gente não fluir mais no Espírito, a gente achar que existe um modelo pronto, a gente começar a querer só funcionar. Nesse avivamento de Toronto, a presença de Deus era tão manifesta que começou aquela unção do riso, que as pessoas começavam a rir, unção de alegria, e as pessoas caíam na unção de alegria, eram curadas, eram restauradas, era poder de Deus, era algo genuíno, não era algo forçado. Aí começou a muitas dessas movimentações, esse avivamento começou a ser conhecido como a bênção de Toronto, numa ênfase muito grande em cura. Esse Randy Clark, ele tem uma unção de cura que é surreal, e depois disso, 20 anos depois disso, ele veio aqui e ele continuou com essa unção poderosa que ele recebeu e foi potencializada lá. Deus tá, ele não gira mais, meu irmão. Esse cara, onde ele vai, até os hospitais são mobilizados, levam SAMU para lá, para que os enfermos possam ser curados. Por algo que esse cara recebeu, construiu com Deus e tá liberando durante mais de 20 anos em todo o mundo. Fala, cara, quão poderoso é uma visitação celestial. Quão poderoso é quando Deus ele vem num lugar, mas de uma forma palpável que muda a nossa história, cara. E eu tenho certeza que, diferente do Randy Clark, que algumas pessoas que experimentaram disso pode estar até desviado. Porque o mais interessante é o que eu recebo, mas como eu vou manter essa chama acesa? Aí é a minha responsabilidade. É o que eu falei de vocês. É o nosso erro, ser humano, nossa carne, de terceirizar. Não, Deus sabe de todas as coisas. Não, cara. Tem algo que Deus pode todas as coisas. Mas tem uma coisa que Deus ele não faz, a nossa parte. Então, a nossa parte é como sacerdotes e ministros do Senhor, colocar lenha todos os dias, cara. Porque no dia que o Randy Clark parar de colocar lenha, ele vai parar de experimentar disso. Mas eu tenho certeza que ele está amando tanto isso, que ele está mais de 20 anos nesse mesmo lugar. E eu quero isso. Eu quero estar nesse mesmo lugar de entrega durante 20, 30 anos, completar. Poder falar o que Paulo falou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei minha fé, cara. E, cara, olha o impacto que a bênção de Toronto trouxe para o mundo, cara. Para esse mundo todo globalizado. Tem os exageros, que é o que a gente fala, né? Hoje em dia, o povo começa aquelas risadinhas, você vê que não tem Deus na parada, o povo inventando, porque, tipo, viu a emoção, e às vezes não é nem que o cara é mau caráter, coisa do tipo, é emoção, é um cara que ainda não conseguiu discernir o que é o Espírito Santo e fica inventando coisa, entendeu? É o cara que, em Toronto eles faziam isso, então eu vou sapatear, igual aconteceu em Toronto. Aí, tipo, o cara tá sapateando todo, não foi nem impactado pelo Espírito. Então, são os perigos da gente não estar fundamentado em Deus e da gente não ter conexão direta com o Espírito Santo, da gente cair nisso. Sabe que a gente pode cair nisso? Ou Cezinha abriu a pregação, eu preguei no culto antes, eu abri a pregação nesse culto antes diferente do que eu faço. Quem estava lá, quase ninguém estava lá. O Igor ali, eu estava lá. Eu abri diferente, eu tenho um protocolo na minha pregação normal, natural, de Deus, assim, de preletor de excelência, de zelo, mas na hora o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo antes de eu pregar. E aí, o Espírito Santo. Joguei fora o meu protocolo, comecei a falar o que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu fluí, não funcionei. Aí imagina o Chico tava, o Igor tava lá e fala, pô, você assim fez, foi maneiro assim que ele veio fazer também. Na carne não funciona. E o que acontece é que às vezes a gente tá vendo, cara, o Randy Clark fazer igualzinho. Não que você não possa se inspirar, mas a nossa maior fonte de inspiração precisa ser Jesus. Entende? Então você deve ter boas referências. Você deve beber da água que o Senhor está dando para essas boas referências. Mas isso não pode te afastar da conexão com Jesus. Entendeu? Então, qual que é o perigo disso? É o meu Jesus virar o Randy Clark. É o avivamento de Toronto virar a minha Bíblia. Entende? Aí vira os exageros, os extremismos. Aí o Senhor sai disso. Entende? É o puritanismo. Poucos caras foram essenciais naquele tempo. Então, só funciona dessa forma. Não, cara, o que Deus está falando agora? Qual que é a movimentação que Deus quer para agora? Qual que é a palavra que Deus quer liberar agora?
Eu vou pregar hoje no culto. O que Deus quer falar agora? Mas está tendo tantas palavras que estão alinhadas, mas se Deus te der uma palavra completamente diferente, você vai estar ouvindo o que o senhor está falando? Eu costumo dizer que uma das coisas que eu falo que o segredo de um grande homem de Deus, cara, não é falar daquilo que ele ouviu no passado. É falar daquilo que ele está ouvindo. Por isso que a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo ouviu. A fé vem pelo ouvir. Por isso que Bíblia, meu irmão, para num texto que te chamou a atenção e fica nesse texto, destrinchando. Eu, quando ouvi isso a primeira vez, eu falei, caraca, muito forte. A fé não vem por aquilo que eu ouvi, vem pelo ouvir. Então, presente, cara. Vem pelo que o senhor está falando agora, cara. Porque às vezes a gente está se movimentando por aquilo que a gente viu e ouviu no passado. Mas Deus, ele tem sempre coisas novas. Então é nossa responsabilidade se inspirar nesses modelos, saber, cara, Deus, ele fez assim com o Evan Robbins, eu aprendi lá na aula. Deus, ele fez assim com o William Seymour. Deus, ele fez assim com o Randy Clark. Glória a Deus. Então ele pode fazer comigo assim também. Mas ele pode fazer de uma maneira completamente diferente. Entende? Pode fazer de uma maneira que eu nunca vi. E como que eu vou conseguir viver isso? Dando liberdade para o Espírito Santo. Deixando ele fazer e eu me colocando no lugar de instrumento do Senhor. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Tranquilo, meu povo? Estamos finalizando já. Mais ou menos, tá brincando, mas vou acabar 9h30, tá? Vou ficar tranquilo. O que não é avivamento? A gente falou muito sobre avivamento. Falamos do que significa avivamento, falamos dos movimentos avivalísticos na Bíblia, na história, os avivamentos mais modernos, mas o que não é avivamento? Anota aí, eu coloquei 3 pontos só. Avivamento não é barulho. Inegavelmente, algumas denominações evangélicas, principalmente nas mais pentecostais, medem o grau da espiritualidade dos fiéis pela quantidade de barulho que ele faz. Assim, quanto mais barulhento ele for, quanto mais ele gritar, mais espiritual ele é. Sendo assim, o pregador se esguela e se esmera para provocar gritaria e, consequentemente, o suposto avivamento dele. Isso é muito perigoso. É errado não falar alto, não. E me ver quando eu estou tomado ali, eu falo mais alto, eu até roubo direto. Não é errado. Mas é errado eu achar que eu sou mais espiritual do que o Júnior, porque eu fico gritando mais que ele. Avivamento não é barulho. Avivamento não é gritaria. Avivamento não é bagunça. Avivamento é visitação de Deus. E pode ser que Deus vai bagunçar a nossa reunião? Pode ser. Mas não significa que sempre vai fazer isso. Tem momento que vai todo mundo experimentar de Pentecoste. Mas tem momento que Deus ele vai aparecer como apareceu para Elias. Numa brisa suave. Em um sussurro. Então, é a nossa responsabilidade de não criar métodos. Acreditar no método do Espírito, meu irmão. Não é o tanto que eu grito. Vai ter dia que eu não vou gritar. Vai ter dia que eu não vou esguelar. Vai ter dia que eu não vou liberar uma palavra. Mas o Espírito Santo vai fazer sempre. Então, é dar liberdade para o Espírito Santo. É Deus visitar um lugar. Deus visitar uma geografia. Isso que é avivamento. Não é nada do que a gente não tem modelo pronto. É aquilo que a gente vê na internet. Que não precisa nem citar, né? É até repetitivo ficar citando as coisas. Mas avivamento não é barulho. Segundo ponto, avivamento não é igreja cheia. Também é muito interessante. E eu falei, né, que olha como é que as coisas são. A gente precisa de equilíbrio para tudo. Avivamento traz crescimento numérico. Quando você começa a ser avivado por Deus, você vai crescer numericamente aquilo que você está fazendo. Mas não significa que os números definem se você é avivado ou não. Tem muita coisa. Show do mundo está lotado. Não é avivamento, não tem nada de avivamento. Então, o fato de algo estar cheio não significa de que Deus está nesse lugar. Então, a gente precisa entender. Fala, cara, agora você me deixou bagunçado aqui. Primeiro ele falou que o avivamento vai encher meu GPS. Agora ele falou que... Vocês estão conseguindo entender? Ficou claro? A gente precisa de discernimento espiritual e a gente precisa também de sensibilidade ao Senhor. Porque nem tudo que está crescendo é de Deus. Até doença cresce. O câncer cresce. Doença cresce. Então, nem tudo que está crescendo é do Senhor. Mas tudo que é de Deus vai crescer no tempo dele, não no nosso tempo. A gente tem mania de querer fazer do nosso jeito, do nosso tempo. Olha esses grandes avivalistas aí. Não tinha internet, não sou contra a internet, sou super a favor. Tem minhas páginas lá. Não investiu em tráfego pago, não fazendo nada disso. E Deus enche a igreja deles. Por quê? O Espírito Santo atrai as pessoas. Pô, então é errado fazer isso no dia de hoje? Não. A gente precisa usar tudo para a glória de Deus.
Mas eu estou falando que a melhor ferramenta de alcançar as pessoas é o Espírito Santo. É construirmos algo genuíno. Porque quando Deus ele falar, eu quero alcançar essa pessoa, eu vou levar para onde o Enivaldir está queimando por mim. Eu vou levar para o GPS do Igor, porque no GPS do Igor tem fome. Porque no GPS do Igor eu sou exaltado, então eu vou atrair as pessoas para esse lugar. Estão conseguindo entender? E aí vai crescer, mas no tempo de Deus. Que às vezes algo que você está fazendo não vai crescer justamente porque Deus não quer que cresça nesse momento. Porque Ele quer crescer você primeiro. Entende? Então tem momentos que você fala, poxa, mas uma pessoa só está dando meu GPS. Pô, mas... E Deus ele está falando, glória, sabe? Vai falar glória a Deus por isso. Glória a mim por isso. Mas Deus ele está falando, é isso que eu quero. Eu não quero que cresça agora, eu quero que você cresça. Porque se crescer e você continuar pequeno, vai dar ruim algum problema. É quando o movimento cresce mais do que o líder. Aí, meu irmão, em algum momento vai virar papel, vai virar confusão. Porque o líder está com nível de influência, mas não cresceu em Deus, meu irmão. Ah, mas você parecia ser tão espiritual? Não era. Em algum momento a conta não vai fechar. Porque, cara, tá desequilibrado isso aqui, meu irmão. Como é que é aquele brinquedo que faz assim? Se tiver peso diferente, dá ruim, irmão. Qual que é? É a gangorra, vai dar ruim, cara. Tá crescendo muito. E eu tô muito pequeno. Em algum momento, você é jogado fora. E quando o líder é jogado fora, bagunça, desversa tudo. Por isso que cresça espiritualmente. Cresça em Deus. Cresça. Como você cresce em Deus espiritualmente? Cresça para baixo. Forme raízes. Ah, mas não tô aparecendo aquilo que eu tô fazendo. Deus, ele falou. Cresça para baixo. Forme raízes. Porque no momento certo, meu irmão, você vai precisar de raízes fortalecidas para sustentar. No momento da crise, quem nunca passou por uma crise? Nossa igreja nunca passou por uma crise. No momento da crise, quem que vai continuar de pé? Quem tem raízes. Quem tem raiz fica de pé. Não cai, não. O vento vem, mas quem está consolidado fica de pé. Então a gente precisa de gerar isso. Eu quero crescer para baixo. E eu falo para as pessoas aqui, algumas pessoas já até ouviram isso. Eu falo, hoje eu já tive nesse lugar. Nossa, eu prometeu tanta coisa e tal. Vim, já fiz reunião já com meus adolescentes na época boa. Chegar na igreja e não ter um adolescente. Sabe o que eu ia me fazer? Nunca, demoramos anos para poder contar isso, porque Deus ele falava, não é nem para contar. Porque às vezes a gente conta como tipo assim, coitado, não. Deus ele falou, eu estava fazendo em vocês. A gente chegou, não tinha um adolescente no início da igreja, a gente assim, cheio de dúvidas em algumas coisas, e no dia o Espírito Santo falou, você vai fazer a mesma reunião, você tem uma palavra, né? Você vai orar e você vai liberar a palavra para minha esposa. Não vamos embora triste, emborrado, não. Oramos, adoramos ao Senhor, eu preguei aquilo que eu ia pregar para os adolescentes, finalizamos orando novamente, arrumamos a igreja e fomos para casa. Mas a gente estava crescendo ali, cara. Aí Deus estava mostrando fidelidade. Aí Deus estava gerando caráter. Aí o Senhor estava gerando senso de responsabilidade. Ali o Senhor estava mudando o nosso coração. Então existem momentos que a gente fica, nossa, mas não está dando certo. Cara, talvez está dando mais certo do que você imagina. Só que você não está conseguindo ter a perspectiva do que o Senhor está fazendo. Entende? Vamos lá. Último ponto. Avivamento, que não é avivamento. Algo programado. Devemos gerar expectativas e ansiar por uma visitação do céu. Mas não podemos programar. Avivamento não depende de preletor, não depende de cantor. Avivamento depende de Deus. Entende? Então, o avivamento ele nunca vai depender de, eu vou trazer o avivalista, um handicap, eu falei, mentira, glória a Deus, se vier aqui vai ser bênção. Mas o avivamento não depende de um homem, o avivamento depende de Cristo. Então, a gente precisa entender que avivamento é trazer vida de Deus para um lugar, é o que a gente faz, meu irmão. É o que a gente, mas nossa igreja não é tão grande, não tem tantas pessoas, cara, mas vida de Deus não falta. A gente sente isso e as pessoas que vêm, elas olham e falam, cara, a igreja de vocês é diferente. Tem um negócio que eu nunca experimentei, vida de Deus, presença do Espírito Santo. E a gente precisa continuar nesse lugar. A gente não pode perder essa nossa essência de uma igreja apaixonada, de uma igreja que ama a presença do Senhor e dá liberdade para o Espírito Santo. Porque isso é fundamental para a nossa caminhada. Agora, para a gente finalizar, pessoal, falamos muito sobre avivamentos, o que é, os avivamentos que aconteceram. Depois, vocês precisam ir mais fundo em tudo isso que foi liberado. Vai ser fundamental para vocês. Para nós, leiam esses livros que eu dei de indicação, mas agora eu quero falar sobre o nosso papel no Brasil. Existem várias profecias
Eu vou ler algumas profecias aqui para vocês. Gunnar Pingren falou que o poder de Deus viria sobre Belém do Pará, e esse lugar seria uma resposta para o mundo. William Branham falou que o Brasil seria levantado como uma bandeira em nome do Senhor, isso em 1935. Smith Wigglesworth profetizou que o grande mover de Deus estava reservado para o Brasil em 1936. Kennedy Reagan, em 1970, falou que o Brasil iria despertar os jovens por um grande avivamento. John Walker, em 1989, falou que o Brasil estava lançando jovens profetas para todas as nações da Terra. John Kilpatrick, em 1997, falou que o espírito da profecia seria abundante no Brasil. Valnice Milhomens, em 1997 também, falou que o governo do justo estava se levantando sobre o Brasil e que o Brasil seria pão para alimentar o mundo. Vamos lá. Bob Jones, em 1999, ele teve uma visão, isso é muito forte. Bob Jones teve uma visão de um movimento de jovens saindo do Brasil e correndo sobre todas as nações da Terra. 2004, Dave Robertson profetizou que o Brasil estava sendo levantado na fé para levantar um poderoso fluir do Espírito. Stacy Campbell, em 2004 também, falou que o espírito da corrupção estava sendo abalado e uma unção de justiça estava sendo levantada no Brasil. Benny Hinn, em 2005, profetizou que o Espírito do Senhor estava trazendo ele ao Brasil para repartir dons espirituais com uma nova geração de líderes. Carlos Anaconda, em 2008, profetizou sobre o Brasil que o Brasil seria levantado para liderar o movimento profético da América do Sul. E por último, Billy Graham teve uma visão de uma grande chuva caindo sobre o Brasil, indicando que será dessa nação que virá o grande avivamento que espalhará fogo por todo o mundo. Isso é muito poderoso, meu irmão. Por que eu li tudo isso para você? A gente falou de avivamento, agora eu li a nossa responsabilidade como nação sobre isso. A gente crê que antes de Jesus voltar, a iniquidade vai aumentar, mas existirá uma última onda de avivamento, que será muito maior do que Pentecostes. Será uma onda de avivamento global. E todos esses grandes profetas que só uma ali que é brasileira, são de outros países, outras nações, falaram que o Brasil vai ser responsável para espalhar esse fogo sobre o mundo. Então começa com a gente aqui, cara. Começa com a gente no nosso quarto, cara. Começa com a gente na nossa cidade. Começa com a gente no nosso bairro. A espalhar o fogo do avivamento que vai ser liberado para todo o Brasil, e o Brasil vai ser uma resposta para o mundo. Aí Jesus volta. Então existe uma responsabilidade nossa. Não é só, cara, glória a Deus, que estudo. Entre nesse estudo, cara. Faz o que eu estou fazendo, 7 anos estudando sobre a estuda 10, 17, 20, entre nesse lugar, cara. Porque nós temos uma responsabilidade nisso. Porque quando a chuva vier sobre o Brasil, meu irmão, eu quero participar. Eu estou 7 anos, ainda não vi isso que esses grandes profetas falaram. Mas quando acontecer, eu não quero ficar de fora, não. Porque tem um cara que começou a entrar nesse lugar, ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e hoje já não está mais cansei. Não, eu quero continuar. Eu quero ser aquela viúva prudente, irmão. Eu quero ser aquela virgem prudente, perdão. Eu quero estar pronto quando o noivo chegar, irmão. Quando Deus ele liberar a onda de chuva no Brasil, eu quero participar. Eu quero continuar no mesmo lugar que eu estou hoje. E é isso, pessoal. Finalizada a nossa aula. Foi muito bom estar com vocês. Eu queria mais tempo, de verdade. Teve algumas coisas que eu tive que acelerar aqui, mas eu acredito que teve clareza para a gente aqui, para você que está acompanhando aí no YouTube. Foi muito bom. É um assunto poderoso, cara. A gente tem que aprender e buscar viver isso em Deus, cara. Continuar com esse coração. Eu quero viver avivamento. Eu quero uma visitação do céu. Que é isso que vai mudar a nossa história e vai mudar a história do mundo. Amém, meu povo? Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Tchau. Amém. Que isso. Pessoal, muito bom estar com vocês. Eita. Cadê a Vitória? Bem pontuado. Pode todas as coisas. Foi Deus. Várias maravilhas. Vou lá, tá?